Todos o viam como um perdedor patético, sem talento algum, mas ele faz um pacto com o espírito mais poderoso do mundo para se tornar o herói mais forte. Ain era um inútil, um fracassado, nascido com a classe de avaliador, algo que todos consideravam completamente sem valor. Mas como qualquer jovem com um sonho, ele ainda desejava viver sua vida como um aventureiro. Para realizar seus anseios, ele virou praticamente um escravo de um grupo de aventureiros, carregando itens e saques por uma miséria de pagamento. O espadachim e sua namorada maga tratam Ain lixo, e ele nem consegue revidar, pois sabe que é tão inútil que nenhum outro grupo o contrataria. Ele fica para trás enquanto o espadachim Zord e a maga Geline enfrentam um monstro rato. E quando terminam, é seu trabalho avaliar o cadáver e extrair as partes valiosas. Como não tem força alguma, ele tem dificuldade em arrancar os dentes valiosos do monstro. Mas, ao pedir ajuda, Zord simplesmente atira uma pedra nele, dizendo que ele não serve para grupo nenhum se não consegue fazer a única tarefa que lhe foi dada. Ain sabe que precisa continuar como aventureiro para ficar rico, então engole a frustração, assim como engole o iogurte do tio, e de algum jeito arranca os dentes do monstro. Ele segue Zord e a maga Geline, que de repente encontram o cadáver de um monstro poderoso, um cão infernal. Eles acham que é o dia de sorte deles, pois partes de cães infernais valem muito, e mandam Ain trabalhar imediatamente. Ele diz que a situação parece suspeita, já que cães infernais nem são encontrados neste andar, mas eles mandam que pare de pensar em coisas que não são da sua conta. Eles o empurram para o cadáver e, enquanto ele o desmembra, avistam outro corpo à distância. Ansiosamente, mandam Ain avaliá-lo e pegar todas as partes valiosas daquele corpo também. No entanto, Ain entra em pânico porque, segundo o mapa que a guilda lhes deu, essa seção não é segura. Ele tenta convencer o espadachim de que está com um pressentimento muito ruim sobre tudo isso. Mas o babaca diz para ele parar de ser um covarde se quiser manter o emprego. Ele ameaça demiti-lo sem pagamento algum se ele desistir agora. E Ain não tem outra escolha, a não ser segui-lo. Logo, eles chegam a outra parte da masmorra, e cadáveres de cães infernais estão espalhados por toda a parte à frente deles. Zord e Geline pensam que encontraram um tesouro, mas só Ain percebe que caíram numa armadilha. Ele pede que pensem na situação com cuidado, pois se fosse um aventureiro que tivesse matado esses cães infernais, já teriam levado os materiais valiosos. Infelizmente, o Zord com sua cabeça pequena não consegue entender a lógica, e manda Ain calar a boca. De repente, Ain aponta para uma horda de cães infernais vindo na direção deles, e todos congelam de puro medo. Ain vê o sangue nas mandíbulas dos cães infernais e percebe que os mortos foram vítimas de uma guerra de gangues. Os dois aventureiros se borram de medo, pois não conseguem nem derrotar um único cão infernal, e nem conseguem fugir deles. Zord de repente tem uma ideia e diz a Geline que deveriam usar Ain como isca. Ain entra em pânico ao ouvir isso, mas não consegue se defender enquanto Geline o ataca com um feitiço paralisante. Ain cai no chão, incapaz de mover um músculo, e os dois idiotas fogem depois de provocar os cães infernais. Ain está completamente delirante agora, mas enquanto os cães infernais o mordem, a dor o traz de volta à realidade e quebra a paralisia. Ele usa uma pedra para afastar os cães infernais e depois joga a comida de sua bolsa neles para mantê-los ocupados. Ele manca pela masmorra para escapar, mas, para seu horror, Zord e Geline bloquearam a saída. Por sorte, há outro caminho por perto, mas também o leva a um beco sem saída. Nesse instante, Ain ouve o som dos cães infernais se aproximando e percebe que vai morrer de qualquer jeito. Ele amaldiçoa seu trabalho inútil que o fez sofrer a vida toda, e pensa que, se não tivesse o sonho de ser aventureiro, teria vivido uma vida longa e comum. Ele percebe que é tarde demais para se arrepender, e então decide saltar do penhasco sem paraquedas, pois isso seria menos doloroso do que ser morto pelos cães infernais. Ele se joga do penhasco, pensando em como viveu e morreu como um fracassado, e depois de cair por um tempo muito longo, finalmente atinge o chão. Ele está fatalmente ferido, mas ainda não está completamente morto. E então, de repente, uma linda garota de vestido branco aparece diante dele. Ela falha, sumindo e reaparecendo enquanto caminha em sua direção, e então beija sua testa. Ain mal consegue vê-la por um instante antes de desmaiar, e quando abre os olhos novamente, a garota não está mais lá. No entanto, todos os seus ferimentos foram milagrosamente curados, e ele se encontra em uma pequena poça na base de uma árvore gigante. Ain tenta analisar a água para ver se pode bebê-la, e fica pasmo ao descobrir que essa água é um item de rank S, chamado Gotas de Yggdrasil, capaz de curar instantaneamente qualquer ferimento ou doença. Ele então avalia a árvore gigante e descobre que é Yggdrasil, a árvore do mundo, que produz uma quantidade infinita de mana. Ain fica chocado ao saber disso, pois a única árvore do mundo que conheciam murchou e desapareceu há muito tempo. A árvore do mundo era a única fonte de mana para todas as pessoas, mas mesmo depois de desaparecer, eles ainda podiam usar mana. Isso fez os estudiosos acreditarem que existiam outras árvores do mundo, e eles se esforçaram muito para encontrá-las, mas nunca tiveram sucesso.
Ain ainda não consegue acreditar que a Árvore do Mundo estava escondida numa parte tão profunda da masmorra. Ele percebe que a árvore salvou sua vida, e a acaricia gentilmente enquanto a agradece. Ele ouve um gemido suave, mas não há ninguém por perto, então pensa que foi apenas sua mente pregando peças nele. Ele então decide arriscar e explorar a masmorra para encontrar um caminho até a superfície. Ele se vira para a árvore e a agradece mais uma vez antes de partir. E a garota de antes tenta responder, mas as palavras simplesmente não saem de sua boca. Ain segue para a masmorra, pensando que esse lugar deve ser realmente muito difícil de atravessar, pois nem a guilda chegou tão fundo. Ele continua avançando, pois não tem nenhuma outra opção. Ele não encontra nenhum monstro por um tempo e baixa a guarda. E então, de repente, um ataque rápido corta sua orelha, transformando-o num Van Gogh. Ain entra em pânico, mas antes que possa fazer algo, outro golpe rápido corta seus dedos. Ele então encontra um monstro de rank esse à sua frente, que não tem muito poder de ataque, mas sua velocidade é extraordinária. O monstro nem dá a Ain a chance de fugir, lançando golpes rápidos sobre ele. Ain tenta rastejar até a árvore novamente, e o monstro quase o apunhala, mas então ele para. Ain olha para trás para ver o que está acontecendo e vê que o chefão de todos os monstros está ali para despedaçar o monstro. O urso negro feroz mata o monstro olho e então corta o rosto de Ain, cegando-o parcialmente. Ain grita de dor, e então o urso o agarra, apertando-o para quebrar seus ossos. Ain tem certeza de que é o fim para ele, mas então, de repente, alguém ataca o urso e o mata com um único golpe. Ain só consegue ver a pequena silhueta da pessoa que o ajudou e a ouve falar que veio ajudá-lo apenas porque alguém especial pediu. Ain perde a consciência com isso, e quando acorda, está novamente na base da Árvore do Mundo, completamente curado e com seu olho ferido substituído. De repente, ele vê a garota de branco à sua frente, sorrindo para ele enquanto segura uma xícara de chá. E Ain é instantaneamente cativado por sua beleza etérea. Ain não consegue parar de olhar para a garota, mas então uma criatura insignificante aparece ao lado dele e o manda parar de ter ideias engraçadas sobre a filha dela. Ain nem entende o que está acontecendo e por que essa criatura insignificante, que é mais sem graça que minha carreira, está chamando a garota de filha. A criatura insignificante diz para ele parar de ser rude com a filha dela e beber o chá que ela preparou especialmente para ele. Ela praticamente derrama o chá na garganta de Ain, e ele descobre que é realmente delicioso. Ele então descobre que a criatura insignificante é Úrsula, a guardiã da Árvore do Mundo, e a linda garota Yuri não é sua filha de verdade. Úrsula afirma que nem queria se dar ao trabalho de salvar uma forma de vida inferior como um humano. Mas como Yuri implorou a ela veio à masmorra e salvou Ain do urso. Ain ainda está preso na parte de Úrsula ser a guardiã da Árvore do Mundo. E ela explica que existem 9 árvores do mundo no mundo, e cada uma tem um guardião que cuida delas e as protege de perigos. Ela então solta a bomba em Ain, dizendo que Yuri não é uma humana, mas o próprio espírito da Árvore do Mundo. E como Úrsula observou desde o início, Yuri a considera como sua mãe. Ain comenta que Yuri é realmente muito bonita, e Úrsula não fica nada feliz que ele esteja dando em cima da filha dela. Ela ameaça arrancar o olho dele no qual ela trabalhou tanto, e isso lembra a Ain que ele foi ferido e cegado pelo urso. Úrsula diz a ele que as gotas da Árvore do Mundo o curaram, mas não puderam reparar seu olho. No entanto, Yuri queria que ele pudesse ver novamente e se tornasse ainda mais forte. Então Úrsula criou um olho especial para ele usando as próprias partes da Árvore do Mundo. Ain fica chocado ao ouvir isso e pergunta a Yuri por que ela se preocupa tanto com ele. Ela diz que é porque ele foi gentil o suficiente para agradecê-la, e Úrsula elabora sobre o que ela quer dizer. Mesmo antes de Ain, outros aventureiros caíram aqui, e embora Yuri os tenha salvado, nenhum deles agradeceu. Em vez disso, alguns deles arrancaram seus galhos depois de saberem que ela era a Árvore do Mundo. É por isso que ela considera a gentileza mínima que Ain lhe deu como algo de grande valor. Ain a agradece por salvar sua vida 2 vezes, e Yuri começa a corar. Úrsula interrompe o momento deles e diz a Ain para sair da casa deles, agora que ele está saudável. Mas Yuri diz que ele estará em sério perigo se for assim. Ela pede a Úrsula para ajudá-lo e até começa a chorar. Úrsula não consegue dizer não a ela assim, então decide treinar a Ain até que ele se torne forte o suficiente para sair da masmorra sozinho. Úrsula o leva imediatamente para a masmorra, e Ain começa a pensar que não vai sobreviver ao treinamento. Ela o leva num corredor escuro e manda que olhe para a frente. Ain diz que este lugar é mais escuro que o futuro dele, e Úrsula o chama de imbecil. Ela diz que o olho esquerdo dele tem o poder da Árvore do Mundo, e se ele apenas se concentrar, conseguirá ver mais. Ain se concentra em seu olho esquerdo enquanto pensa em Yuri, e então de repente ele consegue ver tudo com a clareza do dia. Úrsula fica satisfeita com isso, e então atira uma pedra em um monstro-olho adormecido. O monstro acorda e começa a se enfurecer pela sala. E Úrsula diz a Ain que sua primeira lição é desviar de todos os ataques do monstro usando sua habilidade de avaliação. Ain diz a ela que a habilidade de avaliação não funciona assim, mas Úrsula está farta desse idiota que desiste antes mesmo de tentar. Ela diz que seu olho espiritual pode usar uma habilidade de avaliação de forma diferente.
e ele a experimenta no monstro olho, e descobre que ele vai mirar em sua orelha direita em seguida. Ain fica feliz por conseguir ler o movimento do monstro, mas isso não o ajuda, pois o monstro ainda alcança sua orelha e a corta. Úrsula imediatamente ergue uma barreira ao redor deles e então cura a orelha de Ain com gotas da árvore do mundo, dizendo que ela vai curá-lo, não importa o quão ferido ele esteja, o que significa que não há como ele deixar o treinamento incompleto. Ela remove a barreira, e o monstro olho o ataca novamente. Ain lê que ele vai atacar sua perna esquerda e então usa a habilidade de avaliação novamente para descobrir o tempo exato. Graças a isso, ele desvia do ataque. Mas enquanto ele conta animadamente a Úrsula sobre isso, o monstro o ataca por trás. Ela diz para ele parar de se empolgar só porque conseguiu uma vez e ele percebe que ela está certa. Ele treina para desviar do ataque do monstro por uma semana inteira, e agora consegue analisar a localização e o tempo do ataque ao mesmo tempo. Ele é capaz de desviar de todos os ataques, mas toda vez que fica arrogante com isso, o monstro olho o pega desprevenido e o ataca. Úrsula o cura como sempre, e então diz que ele passou no primeiro treinamento e agora é hora da parte 2. Ela diz que ele precisa derrotar o morcego olho agora, e Ain diz que sua classe de trabalho não é adequada para combate. Úrsula diz para ele parar de ser um chorão e então lhe dá um galho da árvore do mundo que a própria Yuri quebrou para que ele possa usá-lo como arma. Ela diz a Ain para usá-lo bem e derrotar o inimigo com ele. Ain aceita o desafio, pensando que, como agora pode prever o movimento do monstro, pode facilmente derrubá-lo. No entanto, ele descobre que seus golpes não são rápidos o suficiente para atingir o monstro morcego. Ele pede a Úrsula algumas dicas e ela diz para ele descobrir usando o olho espiritual. Ain decide focar totalmente na trajetória do monstro e então, de repente, ele consegue usar uma versão avançada de sua habilidade de avaliação. Quando ele usa a habilidade de superavaliação, consegue ver a trajetória do monstro em câmera lenta. Ele usa essa chance para desferir um contra-ataque, e com apenas um golpe, ele esmaga o monstro no chão. Ain fica impressionado com o quão forte ele está agora, mas Úrsula lhe dá um golpe de karatê na cabeça e diz para ele parar de ser tão autoconfiante com apenas isso. Ela lhe dá sua próxima tarefa, que é derrotar todos os monstros morcego-olho neste andar, e Ain consegue fazer isso mais rápido do que Úrsula esperava. Ela diz que é hora de sua próxima lição agora, e isso envolve avaliar as habilidades do monstro-olho e torná-las suas. Ain diz que isso nem é possível, mas Úrsula diz que é impossível para humanos, mas com o olho espiritual ele pode fazer isso. Ain decide tentar e depois de encarar o monstro por um tempo, ele de repente obtém sua habilidade de superaceleração. Sua cabeça parece que vai explodir por causa de toda a nova informação, e então Úrsula diz para ele experimentar a habilidade. Ain faz uma largada agachada e então corre como meu pai depois do meu nascimento, mas seus músculos se rasgam porque não foram feitos para suportar aquele nível de estresse. Ele cai no chão e Úrsula o cura com as gotas da árvore do mundo. Ela diz para ele continuar correndo até cair, e ela o curará. Seus músculos ficarão mais fortes a cada vez. E fazendo isso centenas de vezes, ele terá um corpo que pode suportar qualquer coisa. Depois de alguns dias, seu corpo fica muito mais forte, e para sua próxima lição, Úrsula diz que o deixará avaliar suas habilidades, mesmo que ela realmente não queira. Ain pergunta a ela sobre a habilidade, e Úrsula o atinge com uma bola de fogo sem aviso. Ela diz que a habilidade que está ensinando a ele é lançar magia sem entoar feitiços e o manda avaliar a habilidade dela no curto tempo em que ela atira uma bola de fogo nele. Ain não consegue e acaba sendo assado ao ponto. Então Úrsula apenas o cura e então atira nele novamente. Depois de um tempo, Ain aprende a lançar bolas de fogo sem entoar um feitiço, mas ele desmaia rapidamente porque não tem mana suficiente. Felizmente, as gotas da árvore do mundo de Yuri recarregam sua mana rapidamente e até aumentam sua capacidade de mana. Ain mantém seu treinamento por cerca de meio mês, e ele é capaz de lançar centenas de bolas de fogo de uma vez e também usar magia intermediária. Úrsula diz que ele está finalmente forte o suficiente para explorar a masmorra sozinho, mas antes disso, ela quer realizar um teste final. Ela o leva para lutar contra um urso da morte, e Ain fica nervoso por causa de seu trauma passado. Úrsula diz para ele ter mais confiança, pois ele treinou muito para ficar forte, e então o empurra para a frente do urso. Ain atira bolas de fogo nele, mas ele é um Stormtrooper de coração, e nenhum de seus ataques acerta. Por sorte, a fumaça age como uma distração, e Ain usa a habilidade de super velocidade para chegar por trás do urso. Ele tenta atacá-lo, mas Ain usa a habilidade de superavaliação para ver as coisas em câmera lenta, e então lança um poderoso feitiço de vento no urso. Ele então atira bolas de fogo no urso sem parar, acertando algumas e errando outras, mas no final ele consegue derrubar o monstro de rank S. Ele então avalia as habilidades do Urso da Morte e absorve a habilidade de Rank S+, Cortador de Aço, que confere durabilidade extraordinária e poder de perfuração aos seus ataques. Enquanto ele se recupera da dor de cabeça após absorver a habilidade, Úrsula diz que ele completou seu treinamento e agora está pronto para subir a masmorra sozinho. Ela então o leva de volta à Árvore do Mundo e diz para ele ser grato, pois ela vai lhe dar um presente final antes que ele vá. O presente é o núcleo espiritual restante da Árvore do Mundo, e Ain
diz que não pode aceitá-lo porque é realmente muito valioso. Úrsula diz que eles estão apenas emprestando o poder a ele, porque uma vez que ele morra, o núcleo retornará automaticamente à árvore do mundo. Ela usa seu poder mágico para fundir o núcleo espiritual com o olho protético de Ayn, mas ele não sente nenhuma diferença. A velha criatura insignificante diz que levará muito tempo para um imbecil como ele entender o verdadeiro poder do olho protético aprimorado. Ayn então se vira para Yuri para agradecê-la, mas ela não está em lugar nenhum. Ele pergunta onde ela está e Yuri responde a ele de dentro de seu olho protético antes de se manifestar em sua forma humana. Ayn não entende o que está acontecendo, então Úrsula explica que, como o olho dele tem o núcleo espiritual da Árvore do Mundo, é basicamente um substituto para a Árvore do Mundo. Isso significa que Yuri pode viver dentro dele, e assim, ela estará com ele não importa aonde ele vá. Yuri diz animadamente a Ayn que ela o curará de todos os ferimentos e doenças usando suas gotas da Árvore do Mundo. E embora ele seja grato por isso, ele pergunta a Úrsula se está tudo bem para ele levar o espírito da Árvore do Mundo consigo. Úrsula lhe dá um golpe de karatê porque não quer enviar Yuri com um humano qualquer. Mas ela também quer que a garota explore o mundo e faça bons amigos. É por isso que ela decidiu confiá-la a Ayn, porque embora ele seja um idiota, ele é uma boa pessoa. Ayn jura que vai cuidar muito bem de Yuri, e Úrsula diz que é melhor ele fazer isso. Ela então cria uma tatuagem brilhante em sua mão, que é o feitiço de armazenamento infinito. Depois disso, ela tira uma espiritual que criou a partir das matérias-primas que Yuri lhe deu e diz a Ayn para guardá-la em seu armazenamento. Antes que ele possa fazer isso, Úrsula apunhala seu olho normal e então o faz engolir uma pedra mágica para que ela possa substituir seu olho ferido. Ayn pergunta o que diabos ela acabou de fazer. E ela explica que seu olho direito agora foi substituído pela Pedra do Sábio, que ligará suas mentes. Usando isso, eles podem se comunicar a qualquer momento, e Úrsula pode ver tudo o que Ayn está vendo. Ela diz que se o encontrar se aproximando demais de sua filha ou se masturbando pensando nela, ela o encontrará e o matará. Depois disso, Ayn pergunta a Yuri se ela tem algum plano especial quando chegarem à superfície, e ela diz que quer encontrar suas irmãs. Úrsula explica que, originalmente, havia apenas uma árvore do mundo gigante, mas ela se separou em 9 partes e Yuri é apenas uma delas. O resto das árvores do mundo são suas irmãs, e Ayn promete que eles viajarão por todo o mundo para encontrá-las. Com isso, ele finalmente começa sua jornada, e Úrsula continua dizendo a ele qual rota seguir e quais monstros ele enfrentará. Ayn descobre que derrotar monstros de rank esse é muito mais fácil agora, e ele nem sequer tem dor de cabeça ao absorver suas habilidades porque Yuri a cura instantaneamente. Logo, ele chega à sala do chefe e Úrsula diz que, a menos que ele derrote o chefe, o caminho para outros andares não se abrirá. Ayn não tem certeza, pois o monstro-chefe será bem mais forte do que qualquer coisa que ele já enfrentou. Mas Yuri e Úrsula o incentivam a ter fé em si mesmo. Motivado pelas palavras delas, Ayn entra na sala do chefe e encontra o núcleo da masmorra à sua frente. De repente, um círculo de invocação surge no chão e dele emerge um golem gigante de pedra. Ayn diz a Yuri para voltar para dentro do seu olho, e então corre em direção ao golem. Ele desvia do primeiro ataque facilmente, mas o golem lança um soco poderoso contra ele. Ayn usa outra de suas habilidades adquiridas para deixar suas mãos duras como aço, mas o impacto do soco rasga os músculos de sua perna. Yuri o cura na hora, e então ele usa a habilidade de veneno dissolvente que obteve ao matar uma cobra gigante para derreter a mão do golem. Isso deixa o golem furioso de verdade, e ele começa a atacar Ayn de forma imprudente, que de alguma forma escapa de sua fúria e se esconde atrás de algumas rochas. Ele percebe que não pode se aproximar do golem agora, mas então Úrsula o instrui a usar o feitiço supremo que ela lhe ensinou, pois ele já tem mana suficiente para isso. Ayn decide seguir o conselho dela e imediatamente usa a magia suprema, o Nova Strike, no golem, atingindo-o com a força de um meteoro e derretendo seu corpo. Ele não consegue acreditar que pode fazer isso agora, e então Yuri sai de seu corpo e começa a curá-lo. Ayn segura as mãos dela enquanto a agradece e Yuri começa a corar. Isso não agrada a Úrsula, que o manda focar em avaliar os restos do golem. Ayn avalia o corpo do golem e obtém algumas habilidades defensivas e ofensivas de alto nível. Úrsula diz que ele também pode avaliar o núcleo da masmorra, e Ayn não tem certeza se isso será seguro. Nesse instante, Úrsula se teletransporta para perto dele e avalia o núcleo da masmorra por ele. Ela descobre que é semelhante ao núcleo espiritual da Árvore do Mundo e o usa para fortalecer o olho protético de Ayn. Ela lhe diz que ele pode derrotar mais chefes de masmorra e usar o núcleo para aprimorar o poder de seu olho espiritual. E isso o deixará ainda mais forte. Com isso, os três saem da sala do chefe e as portas se fecham atrás deles. Úrsula diz que, como o núcleo desapareceu, a masmorra está efetivamente selada agora. Isso significa que o caminho para a Árvore do Mundo foi fechado, e até mesmo o buraco por onde Ayn caiu deve ter sido selado. Ela diz que agora ninguém pode alcançar a outra árvore do mundo, e isso significa que ela não precisa mais ficar para protegê-la. Ela decide ir junto com Yuri e Ayn, e logo eles chegam à superfície.
Enquanto isso, em um bar na cidade, o espadachim Zord está bebendo com alguns colegas aventureiros. Ele lhes conta a história de como seu grupo foi cercado por cães infernais na masmorra, e eles não achavam que sairiam vivos. Mas então ele distorce os fatos e diz que foi Ain quem decidiu se sacrificar para salvar os outros. Ele começa a agir como se fosse profundamente grato a Ain para conseguir alguma simpatia dos outros aventureiros. Mas ao ver Ain parado atrás dele, ele cospe a bebida. Zord pergunta como diabos ele ainda está vivo. E quando Ain lhe diz que ele simplesmente derrotou os monstros, Zord se recusa a acreditar nisso. Os outros aventureiros dizem a Zord que ele deveria estar feliz porque seu salvador está vivo. Mas Ain lhes diz que ele estava mentindo agora mesmo. Ele revela que Zord e Jelini o paralisaram com magia e o deixaram para morrer nas mãos dos monstros. Isso deixa todos os aventureiros furiosos e eles começam a jogar tudo o que conseguem pegar em Zord. No entanto, Ain os impede, porque apesar de tudo, Zord foi a única pessoa que o aceitou em seu grupo. Ele agradece ao idiota por tudo e então vai embora, surpreendendo a todos na estalagem, pois sua personalidade deu uma guinada de 180 graus. Depois disso, Ain, Yuri e Úrsula começam a explorar masmorras diferentes, derrotando os monstros-chefes e absorvendo o núcleo da masmorra. Eles continuam procurando pela Árvore do Mundo dentro dessas masmorras. Depois de alguns meses, não conseguem encontrar nada. Enquanto retornam de uma dessas viagens à masmorra, ouvem alguns gritos e imediatamente correm para o local, encontrando alguns monstros atacando uma carruagem. Ain rapidamente mata os monstros e absorve suas habilidades, enquanto Yuri e Úrsula curam os soldados feridos. Ain então vai verificar uma garota de cabelo rosa na carruagem, que se apaixona por ele à primeira vista e se agarra a ele, chamando-o de herói. Ain fica confuso e envergonhado com isso, mas então ele descobre que a garota é Cláudia, a terceira princesa do reino, e o homem com ela é Jasper, o líder da guilda dos mercadores. A princesa convida Ain e seu grupo ao palácio dela para agradecê-los, e depois disso, ela se prepara para pular em cima dele. No entanto, Yuri se coloca entre eles e declara que ela é a esposa de Ain. Ain fica chocado ao ouvir isso, mas o choque maior vem quando Cláudia diz casualmente que está feliz em se tornar sua segunda esposa. Enquanto as duas garotas discutem sobre o assunto, o mercador Jasper se aproxima de Ain e diz que ele deveria se casar com ele. Ain surta com isso, pois nunca pensou que seria igualmente atraente para homens e mulheres, mas Jasper diz que tem um motivo especial para isso. Ele então leva Ain e os outros à sua tesouraria, explicando que gosta de colecionar pedras preciosas valiosas, e o olho esquerdo de Ain é um núcleo espiritual, o mais valioso de todos. Ain fica chocado ao saber que Jasper descobriu seu segredo, e então o mercador lhe conta a lenda sobre a árvore do mundo original que esgotou todo o seu poder para selar o Lorde Demônio e depois desapareceu da Terra. Ele diz que procura por seu núcleo espiritual há anos, e agora que o encontrou, quer mantê-lo consigo para sempre. Ain quer recusá-lo porque é mais hétero que uma régua, mas Úrsula lhe diz que Jasper tem dinheiro e também informações sobre a árvore do mundo, então ele pode usar a ajuda dele para encontrar outras árvores do mundo. Ain concorda relutantemente em se aproximar dele, mas diz que eles serão apenas amigos no começo. Jasper não vê problema nisso e diz a Ain que um dia ele certamente será um membro orgulhoso de seu harém. Logo, Ain, Yuri e Úrsula vão para uma masmorra oculta sobre a qual Jasper lhes contou, na esperança de que encontrem as irmãs de Yuri lá. Ain entra na masmorra sozinho e logo se depara com um beco sem saída. Úrsula lhe diz que há um feitiço de teletransporte na parede e que ele pode ativá-lo tocando-o. Assim que Ain toca o feitiço de teletransporte, ele se vê em uma floresta enorme. Ele surta ao ver uma floresta dentro de uma masmorra e Úrsula diz que parece que uma ilusão poderosa mudou a aparência da masmorra. Ain pensa que a única coisa poderosa o suficiente para criar uma ilusão dessa escala é uma árvore do mundo, quando ouve uma voz do nada. Yuri reconhece a voz como sendo de sua irmã travessa, Pina, e sai do olho de Ain para falar com ela. Pina diz que está feliz em ver sua irmã novamente e pede para encontrá-la no final da masmorra. Ain reclama com a pequena e travessa que Yuri veio até aqui para encontrá-la, e ela deveria usar magia de teletransporte para levá-los ao seu lugar imediatamente. Pina lhe diz que não pode usar magia de teletransporte, então eles terão que caminhar pela floresta, e Yuri está pronta para isso. Pina diz a ela que deveria apenas relaxar e deixar seu namorado fazer o trabalho duro, e Yuri começa a corar ao ouvir isso. Ain também lhe diz para voltar para dentro do seu olho, pois a floresta pode ser perigosa, e ele a limpará mais rápido sozinho. Pina zomba de sua confiança, dizendo que ela colocou centenas de armadilhas perigosas por toda a floresta, além de monstros ferozes, e nenhum humano pode atravessá-la. Ain diz que eles verão isso e em frente. Com Úrsula analisando a situação através de seu olho direito, ele obtém informações precisas sobre as armadilhas e como evitá-las. E ele faz um speedrun pela floresta, frustrando a pequena. Ela diz a Ain para pelo menos fingir que está com dificuldades, porque ela trabalhou duro para montar aquelas armadilhas. Yuri também lhe diz que Pina gosta de criar coisas e entreter as pessoas com elas. E ele responde que esse entretenimento pode tirar a vida de alguém. Pina apenas lhe diz que não é uma assassina, e que ela manda as pessoas para fora antes que elas corram perigo sério. Ela então diz que monstros fortes virão em seguida, e insiste para que Ain desista.
Ele declara que não vai parar por nada para fazer Yuri feliz. E nesse exato momento, um monstro vegetal de rank esse aparece à sua frente. O monstro o ataca com pólen sonífero, mas Ain tem resistência a todas as doenças, e ele nem sequer sente sono, frustrando Pina. Ele invoca sua espada e então mata o monstro vegetal com um único golpe, e depois o avalia para obter suas habilidades. Ele aprende que, usando a habilidade única do monstro vegetal, pode gerar sementes de todos os tipos de plantas. Ain pensa que é uma habilidade útil quando de repente algo atinge sua cabeça. Ele se pergunta o que está acontecendo e por que não consegue identificar o atacante, e Úrsula lhe diz que eles estão usando a habilidade de furtividade. No entanto, Pina fica pasma porque Ain ainda está de pé, apesar de ter levado um tiro na cabeça. Ele lhe diz que tem anulação de ataque surpresa, então não sofrerá nenhum dano desses ataques, e isso a irrita ainda mais. Para completar, Úrsula consegue localizar os monstros que atacam Ain, e ele usa magia de gravidade para esmagá-los até a morte instantaneamente. As formigas furtivas ficam visíveis depois que morrem, e ele usa a habilidade de avaliação para copiar a habilidade de furtividade delas, bem como o poder de salto explosivo. Pina começa a chorar porque nada está funcionando nele, mas ela recupera a confiança ao enviar 2 monstros de rank esse para atacá-lo ao mesmo tempo. Ain apenas usa sua super velocidade para matar os dois com um único golpe, e quando Pina descobre que ele é apenas um avaliador, apesar de ser tão forte, ela desiste. Por outro lado, Zord, o espadachim do grupo anterior de Ain, está no fundo do poço. Todos o evitam na guilda, e até Jeline começa a agir como se fosse inocente, e que ele a forçou a paralisar Ain. Os simps da guilda confiam em Jeline e expulsam Zord, dizendo que ninguém jamais formará um grupo com ele novamente. Zord fica enfurecido com isso, e ele amaldiçoa Ain por ter sobrevivido, porque se ele tivesse morrido em paz, isso não teria acontecido. Ele decide cumprir uma missão de alta dificuldade para limpar sua má reputação e parte em uma missão para caçar um monstro de rank C na mesma masmorra que esconde a entrada para a masmorra de Pina. Ao tocar acidentalmente o feitiço de teletransporte na parede, ele se encontra na floresta e decide procurar por alguns monstros fortes ali. No entanto, ele imediatamente cai em uma armadilha, mas assim que está prestes a atingir os espinhos abaixo e ver Deus, ele é teletransportado de volta para a masmorra anterior. De repente, ele ouve a voz de Pina, dizendo que ele não morrerá na masmorra dela e que ela o teletransportará imediatamente antes que algo sério aconteça. Então ele deve se sentir à vontade para tentar a qualquer momento. Zord pensa que esta é sua chance de ficar mais forte e recuperar sua honra. Ele entra na masmorra repetidamente, sendo ferido pelas armadilhas, mas sem desistir. Ele logo encontra um monstro crocodilo gigante à sua frente e, cego pela ganância da glória, o ataca. No entanto, o monstro é muito forte para ele, e o faz rolar com apenas um leve toque. Pina lhe diz para desistir, e ela o devolverá a outra masmorra, mas ele se recusa. O monstro de repente pisa em seu braço ferido, esmagando-o, e Zord grita de dor. O monstro o ataca e ele se prepara para a morte, mas então, de repente, Ain chega lá e mata o crocodilo gigante com um único golpe de sua espada. Zord só consegue ver suas costas agora. Então ele pensa que deve ser um aventureiro de alto escalão com uma classe de trabalho rara. Mas ao ver que é Ain, ele fica sem palavras. Ele pergunta o que diabos ele está fazendo ali e como um catador de lixo, como ele conseguiu matar um monstro tão poderoso com um único golpe. Ain diz que está apenas aquecendo e então nota os ferimentos de Zord. Ele pede ajuda a Yuri e espirra a água benta dela nos ferimentos de Zord, curando-o completamente. Isso o deixa ainda mais confuso. Mas antes que ele possa fazer qualquer pergunta, Ain o coloca para dormir com magia e diz a Pina para mandá-lo para fora. Depois disso, ele retoma seu speedrun e chega à sala do chefe. Pina lhe diz que está esperando além da sala do chefe e Ain fica preocupado que se ele derrotar o chefe, o caminho para a Árvore do Mundo será permanentemente fechado. Úrsula lhe diz que isso não acontecerá enquanto o núcleo da masmorra estiver intacto, e Ain entra. Ele descobre que há uma floresta dentro da sala do chefe também. De repente, o chão começa a tremer, e ele rapidamente sobe ao céu para ver uma tartaruga gigante emergindo do chão. Ele surta ao vê-la, mas Úrsula lhe diz para parar de ser um covarde. Ele ataca a tartaruga com bolas de fogo, mas elas não causam nenhum dano, e então a tartaruga atira um poderoso jato de água nele. Ain usa super avaliação para desacelerar o tempo e então usa a habilidade de aparar para devolver o jato de água à tartaruga, mas, surpreendentemente, seu próprio ataque também não a danifica. Ain de repente percebe o truque por trás disso, e ele vai para a frente do monstro-chefe e se coloca intencionalmente sob seus pés que pisam. No entanto, o ataque nem sequer o tocou, e agora ele tem certeza de que a tartaruga gigante é apenas uma ilusão. Ele usa uma habilidade para dissipar a ilusão e revela que o monstro-chefe era, na verdade, um monstro tartaruga minúsculo e adorável. Úrsula elogia Ain por ter descoberto isso sozinho, porque nem mesmo ela conseguiu ver através da poderosa ilusão. Ain então pega a tartaruga bebê e a avalia para descobrir que é a filha de uma das 4 bestas míticas da criação.
E Úrsula surta ao ver a descrição, porque as 4 bestas míticas estão quase no mesmo nível da Árvore do Mundo original. Depois disso, Ayn se vira para Pina, perguntando se ele precisa derrotar a adorável tartaruga bebê para passar no teste, porque ele já venceu. Ela lhe diz que ele precisa derrotá-la, já que é a chefe, mas Ayn e a tartaruga bebê fazem olhinhos de cachorro inocentes para ela, e ela cede. Ela permite que Ayn e os outros venham ao seu local, e então as 2 irmãs têm uma reunião emocionante. Pina então rapidamente vai direto ao assunto e pergunta a Yuri se ela também pode ir com ela, porque ela se cansou de ficar dentro da masmorra. Ayn não tem problema com isso, porque isso significa mais uma garota em seu grupo e mais poder para seu olho esquerdo, então ele concorda imediatamente. Depois disso, a tartaruga bebê desce do ombro de Ayn e se transforma em uma garota. Ela se apresenta como Kiri Hain, a guardiã de Pina, e a filha da besta divina Genbu. Ayn surta ao ver isso, mas quem fica mais chocada é Úrsula, que assume uma postura de atenção e começa a falar com Kuro como se fosse a professora mais rigorosa da escola. Ayn não entende o que está acontecendo, e então Úrsula lhe diz para pedir a permissão de Kuro antes de levar Pina para fora. Ele se ajoelha diante de Kuro para pedir permissão, e ela concorda de bom grado. Ela presenteia Ayn com uma pedra do sábio, porque também quer ir com ele e ver o mundo. Logo, Úrsula processa o núcleo espiritual de Pina, e aprimora o olho espiritual de Ayn com ele, subindo de nível. Ele fica feliz em receber o aumento de poder, mas está mais feliz em ver Yuri sorrindo com sua irmã. Agora, restam mais 6 irmãs, e ele planeja unir Yuri com todas elas. No dia seguinte, o mercador Jasper leva Ayn à guilda dos aventureiros. Ayn fica nervoso por estar ali com um figurão como ele, pois teme que as pessoas pensem que ele é um fanboy, que vendeu sua dignidade para um sugar daddy rico. No entanto, Jasper lhe diz para ter mais confiança em si mesmo, porque eles mostrarão a todos o seu verdadeiro valor. Logo, a recepcionista chega e cumprimenta Jasper com grande entusiasmo. Ela está prestes a chamar o mestre da guilda para vê-lo, mas Jasper diz que não tem nenhum negócio oficial com a guilda hoje, e que está ali apenas para comprar os itens que seu amigo vai vender à guilda. A recepcionista pede a licença de aventureiro de Ayn, e quando descobre que ele é um avaliador de rank F, ela o repreende dizendo que não há a menor chance de ele caçar monstros. O resto das pessoas no prédio também começa a zombar de Ayn, pensando que ele estava tentando enganar Jasper. Ayn fica nervoso ao ouvir as provocações de todos, mas Jasper lhe diz para mostrar a eles o que ele tem. Ele tira todos os itens raros de monstros de seu armazenamento infinito, e todos ficam boquiabertos ao ver os itens sobre os quais só tinham ouvido falar. Eles não acreditam que um avaliador possa coletá-los sozinho, e começam a acusar Ayn de roubá-los. Ele começa a sentir sua autoestima afundar mais que o Titanic, e se arrepende de ter vindo à guilda. Nesse momento, uma mamãe tomboy chega e manda todo mundo calar a boca, porque ninguém deve ser julgado com base em seu trabalho. Eles a reconhecem como a mestra da guilda, Megan, e ficam em silêncio diante dela. A mamãe tomboy percebe imediatamente que algo nos olhos de Ayn é especial, e enquanto isso, a recepcionista verificou que todos os itens que ele trouxe são reais. Jasper declara que Ayn caçou todos aqueles monstros sozinho, e ele garante isso pessoalmente. A recepcionista imediatamente implora pelo perdão de Ayn, e até Megan lhe diz para poupar a garota por julgá-lo com base em seu trabalho. Ayn se sente bem depois de ouvir isso, e enquanto agradece com um sorriso, a mamãe começa a gostar dele. Ela lhe diz que ele parece fofo e que adoraria tê-lo como seu brinquedinho, mas Ayn entra em pânico porque não tem ideia de como responder a ela. Megan lhe diz para pensar na oferta dela, porque eles vão se ver com frequência depois disso de qualquer forma, e então volta para seu escritório. A recepcionista diz a Ayn para esperar enquanto ela faz uma estimativa do valor de seu saque. Mas então Jasper lhe diz para trazer os itens da masmorra oculta também. Os aventureiros surtam ao ouvir que Ayn limpou a masmorra oculta e começam a tratá-lo como uma celebridade, mas ele odeia a atenção e foge imediatamente. Mais tarde, enquanto ele relaxa em um banho quente, Yuri de repente aparece ao lado dele, e esse incel surta porque nunca viu uma garota nua antes. Pina também segue sua irmã mais velha e sai, provocando Ayn que sua terceira perna está reagindo a Yuri. Ela começa a provocar Yuri também, mas então Úrsula chega e quase explode Ayn em pedaços com sua magia poderosa por ele ter colocado seus olhos sujos no corpo de sua filha. Ayn imediatamente corre para fora para evitar mais constrangimento e encontra Kuro relaxando ali. Ela agradece a Ayn por levá-la e a Pina com ele, porque ela não via a garota tão feliz há muito tempo. Ele responde que vai encontrar as 6 irmãs restantes também, mas Kuro fica sombria ao lhe dizer que são 7. Ayn fica chocado ao ouvir isso, e Kuro explica que a árvore do mundo mais antiga desapareceu do mundo, mas seu núcleo espiritual não foi completamente destruído. Ela tem certeza de que Echidna, o espírito da árvore do mundo, está viva com sua guardiã em algum lugar, mas eles não têm ideia de onde encontrá-la. No dia seguinte, Ayn acorda de bom humor e decide retomar sua busca por outras árvores do mundo. Ele vai ao escritório de Jasper para falar com ele, e para sua surpresa, a mamãe Megan também está lá com uma missão especial para ele.
Ela diz que a missão dele é derrubar Behemoth, um dragão monstruoso que foi criado pelo Lorde Demônio há muito tempo. Quando o Lorde Demônio desapareceu com ele também, mas recentemente ele apareceu novamente. Megan diz a Ayn que quer que ele derrote o monstro de rank esse, e Jasper esclarece que essa missão pode custar-lhe a vida. Ambos dizem que entenderão se Ayn não quiser aceitar essa missão arriscada, mas ele não hesita em aceitá-la para ajudá-los. Megan agradece e diz que estará torcendo pelo sucesso dele. No dia seguinte, Ayn vai ao local onde Behemoth foi avistado e Úrsula lhe diz que o monstro é um dragão terrestre ancestral que pode absorver mana e disparar projéteis que rasgam o espaço. Ela diz a Ayn que Behemoth se esconde sob a areia durante o dia e pede que ele o tire de lá. Ayn invoca sua espada e então usa seu feitiço supremo para criar uma cratera gigante no chão. O dragão furioso emerge e pergunta quem ousou perturbar seu sono. Ele olha para Ayn, que parece fraco, mas acabou de lançar um feitiço mágico poderoso. Behemoth recorda como ele era OP desde que nasceu, pois o Lorde Demônio o criou assim. Ele sempre tentou encontrar alguém que pudesse lhe proporcionar uma luta divertida, e vê alguma esperança no garoto à sua frente. Ele pergunta a Ayn quem ele é, e Ayn se apresenta como o homem que irá matá-lo. Behemoth ri, dizendo que é o monstro mais forte criado pelo Rei Demônio. Ayn diz que pode derrotar o Rei Demônio também, pois ele não deve ser tão forte assim. O dragão podia aceitar qualquer insulto, mas não tolera um humano desrespeitando seu mestre. Ele começa a atirar projéteis mágicos em Ayn, que desvia rapidamente de todos. Ayn então avança contra Behemoth, cortando seu braço com a lâmina. O dragão não consegue acreditar que suas escamas duras foram cortadas tão facilmente, e decide mudar seu estilo de luta, indo para o subsolo. Ele emerge bem debaixo de Ayn, e o engole inteiro, confiante de que isso é o suficiente para vencer a luta. No entanto, no momento seguinte, sua boca explode em centenas de pedaços, e apesar disso, o Behemoth mantém sua consciência. Ele percebe que esta é sua primeira e última derrota, e que não deveria ter subestimado seu oponente só por ser humano. Behemoth pergunta a Ayn como o derrotou, e ele revela que disparou seu feitiço supremo dentro do corpo dele. Ele explica que já o havia analisado antes do combate começar, e descobriu que o dragão pode absorver mana através de suas escamas resistentes. Isso significava que atacá-lo por dentro seria muito mais eficaz. Ayn também diz a Behemoth que ele ergueu uma barreira antes de disparar seu feitiço supremo para se proteger do dano. O dragão monstro percebe que não tinha chance contra Ayn, e lhe diz que ele lutou bem. Lentamente, sua alma se transforma em fumaça e deixa os restos fragmentados de seu corpo, e então, Ayn avalia suas habilidades para copiá-las. Ele obtém várias habilidades de rank SS, incluindo anulação de ataque mágico, manipulação de vácuo e terra. Alguns dias depois, Ayn e Yuri visitam o Palácio Real a convite da princesa Cláudia, que já decidiu que será a segunda esposa de Ayn sem a permissão dele. Ele tenta tirar essa idiota de sua Dalulu, mas ela diz que o convidou para conhecer o pai. Ayn surta quando o rei entra de repente na sala, e ele gagueja como um bode ao tentar se apresentar. Apesar de sua aparência severa, o rei é um Puck, e também aceitou Ayn como seu genro sem a permissão dele. O rei agradece a Ayn por derrotar o Behemoth e também por salvar sua filha outro dia. Ele se curva diante dele, e o nervoso Ayn pede que ele agradeça a Yuri, pois sem ela, ele não conseguiria fazer uma única coisa certa. O rei expressa sua gratidão a Yuri, e então diz a Ayn que estará ansioso pelos feitos que ele realizará no futuro. Ele decide sair para o trabalho depois disso, mas antes de ir, ele dá a Ayn um relógio de prata com o emblema real, que lhe dará acesso irrestrito a qualquer lugar que ele queira ir. Embora Ayn ache que é demais, ele aceita o relógio porque pode ajudá-lo a encontrar mais informações sobre a família de Yuri. Enquanto isso, a história de Ayn derrotando o Behemoth se espalhou pela cidade e todos começaram a admirá-lo. Todos, exceto Zord, que está sendo tratado como lixo por todos. Ele tem inveja de Ayn por se tornar famoso e forte tão rapidamente e o culpa por suas desgraças. Zord sabe que só pode engolir sua raiva porque não pode fazer nada contra Ayn agora. Mas então, uma mommy bronzeada aparece diante dele e se apresenta como um espírito chamado Equitna, e diz que pode dar a ele o poder que precisa para se vingar. Por outro lado, Ayn se encontra em um pesadelo sobre seu passado. Ele vê Zord o tratando como lixo, e ele age como um perdedor que aceita insultos com um sorriso. Ele tenta gritar com seu eu do passado dentro do sonho, mas obviamente não consegue ouvir nada. De repente, ele vê uma matilha de cães infernais comendo seu corpo, e isso o faz tremer de medo ao perceber que poderia ter terminado assim. De repente, seu corpo meio comido começa a rastejar em sua direção, dizendo que ele só sobreviveu por ter plot armor. Ele diz que Ayn é um perdedor total que teria morrido indefeso se não tivesse tropeçado na árvore do mundo por acaso. E mesmo que esteja orgulhoso de sua força falsa agora, nada muda o fato de que ele é fraco e inútil por dentro.
Aang começa a gritar ao ouvir isso, e seu sonho termina abruptamente. Úrsula está sentada ao lado dele e pergunta se ele está bem. Aang finalmente volta a si e pergunta onde eles estão. Ela lhe diz que ele desmaiou após o encontro com o rei por exaustão e tem dormido desde então. Úrsula reclama que Yuri tem estado preocupada com ele e Aang imediatamente pergunta onde ela está agora. Ela responde que Yuri e Pina foram dar uma volta pela cidade para mudar o astral, e Aang fica preocupado. Úrsula lhe diz que não haverá problema algum, pois ela está rastreando Yuri em tempo real, e se algo acontecer, ela pode simplesmente se teletransportar para perto dela. Aang então começa a contar a Úrsula sobre o pesadelo que teve, e ele se convence de que seu eu do sonho estava dizendo a coisa certa. Ele acredita que só se tornou tão forte por causa da sorte que o trouxe até Yuri. Mas no fundo, ele ainda é o mesmo lixo que não serve para nada. Por outro lado, Zord está tentando compreender a oferta da Mommy, bronzeada Echidna, incapaz de acreditar que há uma maneira de lutar contra Aang. Echidna lhe diz que Aang se tornou tão forte sem nem se esforçar por causa do olho espiritual. Zord acredita nela e começa a amaldiçoar Aang por trapacear para ficar forte. E Echidna ri, oferecendo-lhe o mesmo poder. Zord fica animado ao ouvir isso e diz que também quer o olho espiritual, e Echidna invoca uma versão corrompida do olho do mal. Ela o insere na testa de Zord e ele começa a gritar enquanto se transforma em um demônio. Echidna fica satisfeita com o resultado e lambe os lábios de forma assustadora enquanto diz a Zord para ele se vingar. Zord ruge alto e salta alto no céu, sentindo-se incrivelmente rápido e forte. Ele salta sobre os telhados quando de repente avista Jeline com seu novo namorado. Ele decide se vingar disso primeiro e imediatamente pula na frente dela. O namorado tenta protegê-la do monstro verde, mas Zord não perde tempo e imediatamente arranca sua cabeça. Jeline fica horrorizada e devastada ao ver isso. E ao ouvir a voz de Zord, ela o reconhece. Ela percebe que ele está ali para se vingar e imediatamente tenta acalmá-lo. Ela se desculpa profusamente, dizendo que dirá à guilda que lançou o feitiço de paralisia em Aang por vontade própria. Zord não parece convencido, então a desesperada Jeline diz que fará o que ele quiser, mas ele simplesmente arranca a cabeça dela também. Ele começa a causar estragos na cidade, destruindo edifícios e ferindo transeuntes inocentes. Felizmente, Yuri e Pina estão por perto, e Yuri usa suas habilidades de cura para ajudar os feridos. Echidna assente e usa telepatia para dizer a Zord para parar de brincar com as pessoas comuns e mirar nos espíritos, pois se ele os matar, Aang não poderá usar o poder deles. Zord gosta da ideia e imediatamente alcança Yuri por trás para atacá-la. Yuri está aterrorizada demais para sequer se mover, mas Pina cria uma barreira ao redor de Zord no último momento, protegendo sua irmã. Ela pega a mão de Yuri e começa a fugir enquanto Zord tenta quebrar a barreira com seus socos. Echidna lhe diz que seus socos não quebrarão a barreira e o manda usar o poder especial contido em seu olho espiritual. Zord canaliza o poder anti-espírito do olho e uma aura escura envolve seu braço, permitindo-lhe estilhaçar a barreira com apenas um. Ele então salta em direção a Yuri e Pina, e as alcança em pouco tempo. Pina usa outra barreira para detê-lo, mas usando seu poder anti-espírito, Zord quebra a barreira e a arremessa longe. Pina fica chocada e aterrorizada ao ver sua barreira ser estilhaçada tão facilmente, e ela perde a esperança. De repente, Yuri se coloca na frente dela, dizendo para ela fugir. Zord a agarra rapidamente e começa a apertá-la, dizendo para ela culpar Aang por sua morte. Yuri chama Aang para ajudá-la enquanto Zord tenta atacá-la. Mas no momento seguinte, Aang se teletransporta para lá e ataca Zord para resgatar sua garota. Úrsula chega um segundo depois, e Aang diz a todos para entrarem em seu olho enquanto ele lida com o monstro. Ele tenta avaliá-lo, mas não obtém nenhuma informação clara sobre ele, além do fato de que ele é uma quimera formada artificialmente. Úrsula também tenta avaliar Zord, mas não consegue encontrar nada, pois Echidna usou um feitiço de ocultação de alto nível nele. Zord então avança contra Aang, que o defende facilmente e o arremessa contra uma casa próxima. Zord sai do telhado e começa a dominá-lo com seus ataques rápidos, e quando Aang usa uma barreira, ele a estilhaça com facilidade. Aang não entende o que está acontecendo, mas então Zord pergunta se é só isso que ele tem. Aang reconhece sua voz e Zord lhe diz que ele também evoluiu após obter o poder do olho espiritual. Aang está ainda mais confuso agora, e aproveitando a chance, Zord lança outra série de ataques e o empurra para trás. Ele sobe em um telhado e Zord diz a Aang que se sente no topo do mundo com esse poder. Ele aponta para os cadáveres de Jeline e seu namorado, dizendo que se vingou daqueles que o zombaram. Ele diz a Aang que ambos são iguais, e que ele também deve querer se vingar dele por tudo o que fez. Aang lhe diz que não são iguais e que ele não quer vingança, mas então a personificação de suas inseguranças e emoções negativas aparece atrás dele e pede para ele parar de mentir. Ela diz a Aang para ceder ao ódio e se vingar, e Aang tapa os ouvidos para impedir que a voz o alcance. Ao mesmo tempo, Zord continua a insultá-lo, e Aang é encurralado. De repente, Yuri sai e diz a Zord para calar a boca, porque Aang não é nada como ele. Ela diz que Aang é forte e gentil e nunca se rebaixará a ponto de sonhar com vingança. Úrsula também sai e diz a Aang para acreditar em si mesmo, pois ele se tornou forte, não apenas fisicamente, mas mentalmente também.
Ela lhe diz que ele pode ter obtido algumas habilidades e poderes por causa de Yuri, mas sempre teve a coragem e a bondade para seguir em frente apesar de tudo. Yuri também lhe diz que confia nele, e motivado por suas palavras, Ain decide enfrentar suas inseguranças de frente. Ele declara que corresponderá às expectativas de Yuri, custe o que custar, e vira Super Saiyajin, liberando uma enorme quantidade de mana dourada que queima suas inseguranças e emoções negativas. Até Zord fica surpreso com essa explosão de mana, e Ursula diz a Ain que ele finalmente parou de duvidar de si mesmo, e agora pode usar todo o poder do espírito. Zord diz que isso não o impedirá de matar Ain, e imediatamente salta em sua direção. Ain permanece completamente imóvel até o último momento, e então acerta Zord com um contra-ataque que o arremessa pateticamente na estrada. Zord não consegue aceitar isso, mas Ain já caminha em sua direção com uma expressão triste de pena no rosto. Zord corre para atacá-lo por frustração, e Ain invoca uma barreira que detém seu poder sombrio. Ursula diz a Zord que ele recebeu apenas uma pequena quantidade de poder do espírito atrás dele e não pode vencer Ain em sua condição atual. Zord grita para Echidna lhe dar mais poder e ela o faz de bom grado, mutando ainda mais. Zord diz a Ain que agora ele é o mais forte e avança contra ele, mas Ain invoca sua espada e atinge o pobre coitado com um golpe poderoso, destruindo seu corpo e o olho espiritual corrompido. No entanto, Zord sobrevive ao ataque de alguma forma, e logo os guardas chegam e o prendem. Ain o observa sendo levado e pensa que alguém usou sua fraqueza e desespero contra ele. Ele começa a se perguntar quem está por trás disso e por que estão fazendo isso, mas não há pistas para sequer procurar uma resposta. Mais tarde naquela noite, Echidna recolhe a parte quebrada do olho espiritual corrompido, que na verdade era um dispositivo de gravação para coletar dados sobre o poder e as habilidades de Ain. Ela fica impressionada com suas habilidades e também desapontada por ele ter intencionalmente contido seu poder para não matar Zord. No entanto, ela selou as memórias de Zord para que ele não revele nada sobre ela aos policiais. Echidna então retorna à sua base, prometendo ao Lorde Demônio que ela o reviverá a qualquer custo. No dia seguinte, enquanto Ain está tomando chá, Yuri de repente se aproxima dele com ela se mexe, cheia de excitação e constrangimento, ao pedir a Ain que a beije. E ele começa a suar frio porque nunca sequer beijou uma garota em seus sonhos. Ele pede a Yuri para parar de provocá-lo, mas ela insiste que está falando sério, porque este é o ritual para o contrato entre um espírito e seu guardião. Justo então, Ursula aparece atrás do sofá, e embora não esteja realmente feliz com isso, ela afirma que Yuri está dizendo a verdade. Ela explica que até agora, Ain era um guardião em treinamento e sua conexão com Yuri era instável, fazendo com que sua mana fosse muito forte ou muito fraca. E isso causava muito estresse a Yuri. Ursula lhe diz que agora que ele despertou, deve formar um contrato com ela para estabilizar suas conexões. E Ain entende. Ele pensa que beijá-la nas costas da mão será suficiente para o contrato. Mas então Pina e Kuro também chegam e dizem a Ain para dar um bom e velho beijo com um pouco de língua. Ele lhes diz para assistirem a isso e muito mais em seu OnlyFans por apenas $39 americanos por mês. E então Ursula os repreende, dizendo-lhes para dar a Ain e Yuri um pouco de privacidade. Todos saem da sala com isso, e Yuri fecha os olhos enquanto se prepara para o beijo. Ain fica chocado porque ela realmente vai beijá-lo, e ele caminha animadamente em sua direção. Infelizmente, ele tropeça na perna de John Cena, e em vez de ir para os lábios, acidentalmente beija Yuri na testa. Isso é suficiente para formar o contrato e Ain sobe de nível, enquanto Yuri começa a derreter de pura alegria. Por outro lado, Echidna vai ao reino demoníaco e visita um demônio-corvo de alto escalão chamado Falco. Ela lhe diz que tem ordens diretas do Lorde Demônio que quer que ele mate Ain. Falco não está interessado em lidar pessoalmente com um mero humano. E mesmo quando Echidna lhe diz que ele derrotou Behemoth, ele não se convence. Então Echidna usa seus encantos para seduzi-lo. E como um beta simplório, Falco promete a ela que rapidamente acabará com Ain. Ele imediatamente cria um portal para o mundo humano e voa em direção à casa de Ain em velocidade máxima. Ele está confiante de que sua super velocidade lhe dará uma vitória fácil, mas aparentemente Ain o sentiu se aproximando, e ele sai de seu quarto para com ele. Falco para na frente dele, e então começa a se apresentar orgulhosamente, mas Ain pede para ele ficar quieto porque todos os outros estão dormindo. Falco fica irritado com isso e ele avança em velocidade máxima, mas para Ain, ele está se movendo muito devagar. Ain simplesmente o esbofeteia para longe, e então o alcança em um segundo. Ele atinge Falco com as balas de vácuo para finalizá-lo, e então absorve suas habilidades de controle do vento e super velocidade. Enquanto ele se pergunta por que o demônio estava o atacando, Yuri e os outros aparecem na frente dele porque o som da luta os acordou. Na manhã seguinte, Ain vai à biblioteca proibida no Palácio Real para aprender mais sobre masmorras ocultas. A princesa Cláudia está lá para recebê-lo e guiá-lo, e graças ao relógio real que o rei lhe deu, Ain não tem problemas para chegar à biblioteca. No entanto, Cláudia lhe diz que apenas aqueles que têm a permissão do rei e da bibliotecária podem entrar na biblioteca proibida. Ela pede a Ain para tentar entrar pela porta, e ele consegue fazê-lo sem nenhum problema.
Mas quando Yuri tenta segui-lo, ela atinge uma parede invisível. Úrsula se teletransporta para perto dela e descobre que a parede é forte o suficiente para mantê-la fora também, e também perturbou a conexão entre Aang e Yuri. Aang está preocupado agora, mas decide seguir em frente e encontrar o que precisa rapidamente. Assim que chega ao prédio principal, ele descobre que há muitos livros lá, e não tem ideia de como encontrar o que precisa. De repente, ele vê uma garota caindo no chão e rapidamente pula em ação para salvá-la. A garota fica realmente nervosa ao agradecê-lo, e Aang pergunta como ela caiu. Ela diz que estava lendo um livro no topo da biblioteca e estava tão absorta nele que nem percebeu que estava caindo. Ela então usa magia para colocar seu livro de volta no lugar e se apresenta como Alice, a bibliotecária. Ela lhe diz que sabe a localização de cada livro neste lugar, e Aang pergunta se ela pode ajudá-lo também. Ele diz que quer um livro sobre masmorras ocultas para que possa reunir uma pessoa especial em sua vida com sua família. Alice de repente fica um pouco triste ao ouvir isso, e depois que ela entrega o livro a Aang, ela pergunta como Yuri está. Ele fica surpreso que ela saiba sobre Yuri, e Alice lhe diz que ela também é um dos espíritos da Árvore do Mundo, e ela pode ver o núcleo espiritual de Yuri no olho de Aang. Aang fica chocado ao ouvir isso, e justo então, a guardiã de Alice, Eika, chega e começa a repreendê-la por não ter informado que eles tinham um convidado. Aang e Eika imediatamente se dão bem, e então ele diz a Alice que suas irmãs estão esperando lá fora por ela. Eika rapidamente lhe diz que é impossível para elas entrarem e encontrarem Alice. Ela explica que esta biblioteca não está dentro do Palácio Real, mas é uma masmorra oculta que pode ser acessada através de um portal que é o portão da Biblioteca Proibida. Ela diz que o portal tem algumas restrições sérias, então ele só permite a entrada de humanos que foram aprovados pelo rei e por Alice. Há um contrato antigo entre o espírito da Árvore do Mundo e esta biblioteca que beneficia ambos. E se Yuri ou Pina entrarem aqui à força, o contrato seria quebrado. Eika diz a Aang que a única maneira de ele trazer suas garotas aqui e fazê-las conhecer Alice é encontrar a localização da masmorra oculta e limpá-la adequadamente. Aang sugere que ele pode levar Alice para fora, mas Eika diz que isso também não acontecerá. Ela diz que Alice é uma fraca que não consegue lutar e ela também não tem nenhuma intenção de deixar este lugar. Alice fica sombria ao ouvir isso e Aang se aproxima dela, sabendo que ela tem medo de sair para o mundo desconhecido. Ele lhe diz que ele também costumava ser assim, mas com o apoio de Yuri e outros, ele se tornou forte e mais confiante. Ele promete a Alice que se ela quiser ver o mundo, ele a protegerá de tudo e a apoiará de todas as maneiras possíveis. Alice fica nervosa ao ouvir isso. E então Aang lhe diz que haverá novamente amanhã depois que ele encontrar uma entrada para a masmorra. No dia seguinte, enquanto Aika está arrumando Alice, ela lhe pergunta se ela quer sair. Ela sabe que Alice está assustada, mas é muito fácil ler seu rosto para dizer que ela gosta de Aang. Alice lhe diz que se apaixonou por Aang à primeira vista, e tudo o que aconteceu foi exatamente como os livros que ela leu. No entanto, ela ainda não está confiante se deve sair, e Aika a encoraja a dar o salto de fé. Ela pede a ela para confiar em Aang e ir com ele, porque mesmo que as coisas não deem certo, ela sempre pode voltar para casa. Justo então, Aang entra na biblioteca através do Palácio Real porque ele não conseguiu encontrar a entrada para a masmorra oculta no livro. Eika dá um tapinha nas costas de Alice enquanto lhe diz para depositar sua fé em Aang, e a garota tímida pede a ele para levá-la para o mundo exterior. Aang imediatamente a levanta em seus braços e então salta o mais alto que pode, saindo da biblioteca e aparecendo na masmorra oculta acima dela. Eika também o segue até lá, e ela dá a Aang o núcleo espiritual de Alice para que ela possa ir com ele, e cria um clone para acompanhá-lo, já que ela não pode se teletransportar como Úrsula. Com isso, Aang e as garotas começam a explorar a masmorra oculta, e ele tem que carregar Alice nas costas metade do caminho por causa de sua pouca resistência. Ele luta contra os monstros na masmorra mesmo sem o apoio de Úrsula, e embora ele tenha tido alguns problemas para lutar contra o chefe samurai, ele o derrota também. Com isso, eles chegam à saída, e Alice parece um pouco chateada porque ela pensa que Aang não a carregará quando estiverem lá fora. Ele lhe diz que ela sempre pode pedir para ele carregá-la, e vendo Alice tão feliz, Eika começa a fangirlar sobre o romance florescente deles. Logo eles chegam à casa de Aang, e Yuri corre para abraçar Alice, mas ela simplesmente a empurra porque não gosta que as pessoas a toquem. Por outro lado, Úrsula fica tensa na frente de Eika porque ela também é sua superior na hierarquia de guardiões. Depois disso, Yuri abraça Aang por trazer sua irmã mais velha para fora, e isso deixa Alice com ciúmes. Pina percebe isso, e para tentar Alice agir, ela também abraça Aang com força. Ela diz que o braço direito dele ainda está livre, e antes que Yuri possa pegá-lo, Alice pula e se agarra a ele. Pina começa a provocá-la sobre isso, e Aang percebe que sua vida vai ficar mais difícil por causa de seu harém de espíritos da Árvore do Mundo e suas mães. Para escapar delas, Aang corre para a sauna, mas todas essas descaradas o seguem até lá também. Elas continuam perguntando a Aang se ele gosta de Alice, e não importa o quanto ele tente, ele não consegue fugir delas.
Coincidentemente, Úrsula é a única do lado dele, e ela diz a todos que eles não podem fazer perguntas tão particulares a ninguém. Aina agradece por salvá-lo de um problema, mas há outro problema esperando por ele. Ele teme que estar cercado por todas essas belezas vaporosas fará sua árvore do mundo se levantar. Ele diz às garotas que não aguenta mais o calor e tenta sair da sauna quando Alice de repente cai em cima dele. Ele descobre que ela também está tendo dificuldades e lhe diz que ela não precisa se forçar a ficar ali. Alice lhe diz que fará o que for preciso para ficar com ele de agora em diante, mas suas irmãs pensam que ela está falando com elas, e imediatamente se agarram a ela, dizendo que elas irão em aventuras juntas de agora. Os guardiões sabem que as garotas acabaram de bloquear a confissão de sua irmã, mas eles realmente não querem se preocupar muito com isso. Enquanto isso, Ain vai até Úrsula e pede a ela para inserir o núcleo espiritual de Alice em seu olho. Ela concorda, e então Úrsula também lhe dá sua pedra sábia, para que ele possa usar os poderes dela. Úrsula faz Ain absorver ambos. Alice começa a caminhar em direção a Ain depois disso, mas ela escorrega, e na tentativa de amortecer a queda, ela agarra as calças de Ain e as puxa para baixo, revelando sua madeira milagrosa. No dia seguinte, Ain vai se encontrar com Jasper e a mamãe Megan, que lhe dizem que tem um pedido direto do rei que só ele pode cumprir. Elas lhe dizem que o pedido envolve demônios, que foram banidos do reino humano para sempre pelo herói que criou uma barreira dimensional para impedi-los de retornar. No entanto, recentemente alguns demônios começaram a atacar um território chamado Rayshik, e nenhum aventureiro comum pode combatê-los. Jasper e Megan pedem a Ain para cuidar dos demônios antes que eles machuquem mais humanos. Ele imediatamente convoca uma reunião com seu harém e decide aceitar o pedido. Enquanto isso, no território de Rayshak, um grupo de pessoas está indo em direção a um Stonehenge. Uma garota alegre chamada Mia pergunta ao pai para onde eles estão indo, e ele nervosamente lhe diz que a está levando para encontrar sua mãe que está no céu. Eles param em frente ao Stonehenge e então todos caem de joelhos quando um demônio Hydra sai do círculo de pedras. O pai de Mia lhe diz para ir em frente porque a Hydra a levará para sua mãe, pensando que ela não tem ideia sobre seu destino. No entanto, Mia sabe que será morta, mas ainda assim avança bravamente para se sacrificar pelo resto dos aldeões. Assim que ela está prestes a ser comida, seu pai muda de ideia, e ele implora a Hydra para comê-lo e poupar sua filha. A Hydra lembra aos aldeões que, com o acordo deles, ela precisa de uma mulher por mês, e em troca, a aldeia deles permanece segura. Ele diz aos humanos que eles serão punidos por tentar quebrar o contrato e expele veneno para nocauteá-los todos. Mia é a única não afetada por isso, e ela chora por ajuda enquanto a Hydra tenta comê-la. De repente, Ain chega para salvar o dia e protege a garota com sua barreira. Úrsula o avisa para ter cuidado porque a Hydra é um monstro de rank esse com veneno poderoso. Ain diz a Yuri para salvar todos do veneno da Hydra primeiro, e ela consegue curá-los em uma única tentativa porque seus poderes subiram de nível junto com o olho de Ain. Depois disso, Ain diz aos aldeões para fugirem porque ele lidará com a Hydra, mas ninguém pensa que ele pode fazer nada. Ain simplesmente saca sua espada e corta a Hydra em centenas de pedaços, chocando todos os aldeões. Alguns deles o identificam como o herói que matou o dragão antigo, e enquanto Úrsula avalia as habilidades da Hydra, os aldeões agradecem a Ain por salvar suas vidas. Ele pede a eles para levá-lo ao Lorde desta região, e os aldeões de repente ficam sombrios. Eles dizem a Ain que, embora ele os tenha salvado da Hydra, teria sido melhor se ele os tivesse deixado morrer. Eles se afastam com isso, mas Ain está determinado a encontrar o Lorde e ver o que há de errado com este lugar. Ele logo chega à grande mansão do Lorde e decide confrontá-lo sobre o mau uso de sua riqueza para exibição enquanto seu povo está morrendo de fome. Ele entra na mansão e pergunta em voz alta se há alguém em casa. O Lorde da região, Nigun, sai para cumprimentá-lo e ele se revela um completo idiota desajeitado. Enquanto tomam chá, Ain diz a Nigun que está ali para fazer algo sobre os demônios que atacam esta região. Nigun calmamente lhe diz que não há demônios por perto, e os relatórios feitos à guilda devem ter sido exagerados porque há muitos monstros nesta região. Ain diz que ainda gostaria de ficar por alguns dias e patrulhar a região à noite para ter certeza. Ele então informa a Nigun que matou uma Hydra a caminho, e ouvir isso de repente muda a personalidade do Lorde. Ele deixa cair sua xícara em choque ao saber que a Hydra está morta, e pergunta a Ain como ele pôde matá-la quando era a única coisa que impedia os monstros da floresta de atacar a tua aldeia. Ele começa a atacar a Ain, dizendo que sem a Hydra para proteger sua fronteira, os monstros da floresta começarão a atacá-los novamente. Ain reclama que era injusto fazer um acordo com a Hydra porque ela estava pedindo sacrifícios, e Nigun diz que não era grande coisa sacrificar uma pessoa em prol de todo o território. Ele diz a Ain que ele apenas matará alguns monstros e voltará para casa, mas as pessoas de seu território vão sofrer por causa de suas ações. Ele sai da sala com raiva, e Ain fica confuso sobre o que fazer agora. Ele deixa a mansão, enquanto Nigun vai falar com seu reflexo em um espelho mágico. Ele chama seu reflexo de Sombra, e entra em pânico ao explicar que Ain matou a Hydra. Sombra diz a Nigun que eles podem facilmente encontrar outro monstro para substituir a Hydra, mas o principal problema deles é a Ain.
Ele diz ao nobre ingênuo que Aang é um demônio, porque nenhum humano pode matar um monstro de rank SS como uma Hydra, e se eles querem proteger seu território, eles devem matá-lo. Nigun acredita nele e segue em frente para providenciar a morte de Aang, e Sombra ri, dizendo que os humanos são fáceis de manipular, e depois de um pouco mais de trabalho de base, ele sairá do espelho e possuirá o corpo de Nigun. Por outro lado, Aang descobre que a muralha da aldeia está terrivelmente danificada e não há guardas estacionados lá. Ele tenta perguntar aos aldeões sobre Nigun, mas assim que ouvem o nome dele, eles fogem. Aang percebe que todos têm medo de Nigun, e ele tenta encontrar alguma pista que possa ajudá-lo. Ele logo encontra um homem desanimado sentado sozinho e olhando para seu campo que foi devastado por monstros assim que a Hydra morreu. Ele diz a Aang para voltar de onde veio porque pessoas como ele não podem ajudá-los em nada. Aang leva isso para o lado pessoal, e ele imediatamente usa sua magia para preparar o campo e então planta sementes mágicas para cultivar vegetais instantaneamente. Em seguida, ele usa a magia da terra para criar uma parede espessa e alta ao redor da área para manter os monstros afastados. O fazendeiro fica chocado ao ver isso, e Aang lhe diz que é muito cedo para ele desistir de sua vida. Ele pede para ele deixar que o ajude essa aldeia, e o homem começa a rir porque suas palavras o lembram do pai de Nigun, o Lorde anterior. O homem diz que o antigo Lorde era uma pessoa gentil e corajosa. Mas no momento em que ele morreu e seu filho assumiu, as coisas foram para o inferno. Assim que Nigun chegou ao poder, a Hydra apareceu, e ele fez um contrato com ela sem considerar mais nada. Ele cortou o orçamento de defesa e aumentou os impostos ao limite absoluto, e todos que protestaram contra isso nunca mais foram vistos. Isso fez com que todos perdessem a esperança, mas agora, o fazendeiro diz que acredita no futuro novamente por causa de Aang. Aang fica emocionado ao ouvir isso, mas então, de repente, as habilidades de Alice despertam, e ele vê que uma enorme horda de monstros está se aproximando da aldeia. Yuri sai para perguntar se está tudo bem, e ele lhe diz que vai derrotar todos os monstros para que nenhum único possa prejudicar a aldeia. Aang pula na muralha para ver milhares de monstros correndo em direção à aldeia, e ele entra em pânico, percebendo que isso não será fácil nem mesmo para ele. Ao descer, Yuri aparece atrás dele, perguntando o que eles vão fazer agora, e Aang não tem ideia. No entanto, ao ver os aldeões perdendo a esperança, ele decide dar tudo de si para proteger suas vidas. Ele diz a Yuri para entrar em seu olho e então pula alto no ar, liberando uma bala de vácuo gigante na esperança de matar alguns monstros e assustar o resto. No entanto, isso não funciona, e os monstros continuam correndo em direção à aldeia. Alguns deles, de repente, saltam em direção a Aang. E embora ele desvie de seus ataques iniciais, esses monstros parecidos com macacos são muito mais ágeis do que ele pensava. Eles se agarram no ar e se lançam uns aos outros em direção a Aang com maior velocidade. E ele ativa sua habilidade de super avaliação para vê-los em câmera lenta, e então os derrota com seus ataques poderosos. Em seguida, ele cria uma barreira para conter alguns monstros e os mata todos com balas de vácuo, mas alguns monstros se esgueiram por trás dele. Aang usa outra habilidade para criar seus clones atrás dos monstros, e então usa fios de aço para fatiá-los. Os aldeões que estão fugindo dos monstros param e olham para Aang com admiração porque não conseguem acreditar que ele está enfrentando todos esses monstros sozinho, mas eles não sabem que ele está forçando seus limites. Úrsula o avisa que se ele continuar lutando assim, ele vai desmaiar. Mas Aang está determinado a proteger todos os aldeões. Ele invoca sua espada e assume sua postura para desencadear um ataque de longo alcance que lidará com todos os monstros de uma vez. Mas Úrsula o manda parar, pois a esse ritmo, seu corpo não vai aguentar por muito mais tempo. Aang se recusa a desistir, mesmo com os monstros o cercando, e então saca sua espada com toda a força, liberando um golpe que aniquila todos os monstros de uma só vez. No entanto, ele havia chegado ao seu limite com aquilo, e desaba no chão, bem no momento em que Yuri emerge de seu olho. Ela começa a curá-lo com sua água benta, mas Aang se feriu tão gravemente que até mesmo a água benta leva um bom tempo para restaurá-lo por completo. Assim que se sente um pouco melhor, Aang se levanta para agradecer a Yuri, mas em vez de vê-la, ele vê a pequena Mia pulando em sua direção, chamando-o de Deus. O restante dos aldeões também está ali, e todos agradecem a Aang por tê-lo salvado mais uma vez. No entanto, o fazendeiro que Aang havia ajudado mais cedo tem algo completamente diferente em sua mente. Ele começa a questionar seus amigos sobre por quanto tempo eles ainda viverão à sombra do medo. Ele afirma que eles entregaram suas vidas nas mãos de Nigun, e no fim das contas, eles foram forçados a fazer sacrifícios humanos para a temível Hydra. Eles nunca conseguiram fazer absolutamente nada para melhorar a própria situação, e mesmo quando Aang lutou contra milhares de monstros sozinho, eles apenas o observaram, parados à margem. O homem inspira os aldeões a tomarem as rédeas de suas próprias vidas em suas mãos, e todos se juntam a ele com um entusiasmo contagiante. Aang fica profundamente emocionado ao presenciar isso, e começa a dizer a Yuri que é exatamente como a vez em que ela o salvou. Naquela ocasião, ela protegeu a dignidade dele e lhe concedeu a coragem necessária para viver sua vida em seus próprios termos. E agora que ele fez exatamente o mesmo pelos aldeões, ele sente que se tornou uma pessoa tão grandiosa quanto ela.
Os aldeões, um tanto intrometidos, interrompem o momento deles, afirmando que jamais permitirão que Nigun os domine novamente. E bem nesse instante, Nigun chega ao local perguntando se estavam falando dele. Os aldeões entram em pânico ao vê-lo, mas o líder deles, com clareza, diz que seguirão Ain em vez dele, pois foi Ain quem os salvou. Nigun apenas zomba da situação e com toda a confiança diz aos aldeões que Ain está, na verdade, os enganando. Ele alega que Ain é um demônio, e que ele próprio orquestrou o ataque dos monstros para poder fazer uma lavagem cerebral em todos e assim tomar o controle total desta região. No entanto, os aldeões se recusam veementemente a acreditar nele, e afirmam que mesmo que Ain seja de fato um demônio, eles ficarão muito felizes em deixá-lo governá-los, em vez de um perdedor incompetente como Nigun. Nigun tem um ataque de pânico ao ouvir isso, e o líder da aldeia lhe diz que eles precisam de um governante como seu pai, alguém que possa lutar ao lado deles. Sua condição piora consideravelmente. Ele sente uma dor de cabeça aguda e pede a Shadow que o ajude, retirando um espelho que ele usa como pingente. Ain sente uma energia estranha vinda do espelho, mas não consegue avaliá-lo, o que o faz perceber que alguém lançou um feitiço de ocultação de altíssimo nível sobre ele. Ele tenta afastar o espelho da mão de Negan, mas já é tarde demais, pois o garoto é completamente consumido pela escuridão. Ele se vê conversando com Shadow enquanto está sentado em uma poça de sangue que transborda de um cálice. Negan pede conselhos e Shadow lhe diz para matar todos aqueles que o matarem, exatamente como fizeram com seu pai. Negan fica bastante confuso ao ouvir isso, e Shadow decide então lembrá-lo da verdadeira história por trás da morte de seu pai. Quando Nigun era apenas uma criança, ele idolatrava seu pai, que era amado e respeitado por absolutamente todos. Ele também queria ser como ele, mas seu corpo era excessivamente fraco, e as crianças da aldeia se recusavam a brincar com ele, alegando que poderiam contrair sua doença. Nigun ficou profundamente magoado com aquilo, e então, certo dia, ele ouviu algumas pessoas comentando que o Lorde havia encontrado Nigun abandonado em uma lixeira, e era por isso que eles pareciam tão diferentes. O jovem Nigun ficou com o coração partido ao ouvir isso, e ele fugiu, tropeçando em uma poça d'água. Enquanto ele começava a chorar, o demônio Shadow se aproveitou da fraqueza em seu coração e se manifestou no reflexo. Negan ficou extremamente curioso ao ver seu próprio reflexo falar com ele, e Shadow lhe disse que ele era seu amigo imaginário, já que ele não possuía amigos de verdade. Negan acreditou e o aceitou de bom grado, pois ele realmente desejava ter um amigo, e então Shadow o fez prometer que manteria sua existência em segredo absoluto de todos. A partir daquele dia, Negan passou a maior parte de seu tempo na companhia de Shadow. Certo dia, ele encontrou seu pai parecendo bastante doente e ficou imensamente preocupado com sua condição. Foi então que Shadow finalmente mostrou suas verdadeiras cores e aconselhou Negan a preparar um chá com ervas medicinais especiais para supostamente melhorar a saúde de seu pai. Seguindo seu conselho, Nigun preparou um chá com a erva antifadiga e o deu ao seu pai diariamente, mas a saúde dele continuou piorando progressivamente, até que um dia ele veio a falecer. Nigun ficou profundamente entristecido pela morte de seu pai e preocupado por não conseguir cuidar da aldeia sozinho. Mas Shadow lhe disse que o ajudaria a fazer absolutamente tudo de forma perfeita. Apesar de ter visto o flashback completo, Negan não consegue compreender o que Shadow quer dizer com aquilo, pois o chá foi claramente feito de uma erva medicinal que era supostamente benéfica para a saúde de seu pai. Shadow o chama de completo idiota por não ter conseguido perceber e lhe diz que foi ele próprio quem matou seu pai com as próprias mãos. Ele então revela que a tal erva não era uma planta medicinal, mas sim uma erva daninha extremamente venenosa. Negan se recusa veementemente a acreditar naquilo, pois a enciclopédia afirmava claramente que era uma planta que auxiliava na fadiga. Shadow então sorri presunçosamente, declarando que usou magia para editar o livro, e que a planta era, na verdade, uma espécie venenosa que levaria à morte se consumida por um período prolongado. Negan sente sua vida inteira desmoronar completamente após descobrir essa terrível verdade, mas Shadow ainda não terminou com suas relevantes e chocantes revelações. Ele diz a Negan que também mentiu sobre Ain ser um demônio, pois, se há algum demônio presente aqui, esse demônio é ele próprio. Negan está completamente atordoado, incapaz de sequer responder a isso, e Shadow lhe diz que, inicialmente, seu plano era assumir o corpo de seu pai e estabelecer uma rota direta entre este mundo e o reino demoníaco, a fim de exportar humanos para lá. No entanto, o pai de Negan jamais baixou a guarda, então ele não conseguiu se aproximar dele. Foi por essa razão que ele se aproximou do garoto vulnerável, que caiu em suas mentiras por desejar um amigo tão desesperadamente. Shadow zomba de Negan, dizendo que ele estupidamente matou seu próprio pai, a quem ele mais amava, e esse é de fato seu ponto de ruptura. Negan grita, percebendo que foi completamente enganado como um tolo, e enquanto perde o controle de si mesmo, Shadow se insinua para dentro de seu corpo, possuindo-o por completo. Enquanto tudo isso acontecia, Aang só conseguia encarar a massa escura que envolvia Negan, e quando ela se dispersa, ele percebe que a pessoa que emerge não é Negan, mas sim outra entidade. Aang pergunta quem diabos ele é, e o demônio se apresenta como Shadow, o sedutor, um demônio de alto escalão com o posto de Visconde. Aang pergunta onde está Negan, e Shadow aponta para si mesmo, afirmando que o covarde ainda se encontra lá dentro. Mas ele era um completo idiota, tão ingênuo, que foi extremamente fácil tomar posse de seu corpo, apenas manipulando um pouco suas emoções. Aang fica furioso com o demônio, que por sua vez, lhe diz que é culpa dele que as coisas tenham tomado esse rumo.
Ele explica seu plano de tomar o controle total da aldeia e, em seguida, enviar os humanos para o reino demoníaco. Mas tudo isso foi perturbado no exato momento em que Ain chegou aqui, não lhe deixando outra escolha a não ser tomar as rédeas da situação em suas próprias mãos. Shadow diz a Ain que, ao contrário do demônio corvo que o perseguiu da última vez, ele conhece profundamente a fraqueza dos humanos. Ele está absolutamente confiante de que Ain não será capaz de lutar a sério, pois matá-lo significaria, inevitavelmente, matar Nigun. Shadow então ataca Ain com seus poderes sombrios, e Ain desvia habilmente dos ataques antes de tentar contê-lo com uma barreira mágica. No entanto, o demônio utiliza artes anti-espírito, estilhaçando a barreira com uma facilidade impressionante. Ele se gaba para Ain, dizendo que ele não será capaz de fazer absolutamente nada contra ele, estando em seu nível atual. Ain decide então despejar toda a sua energia na próxima barreira, mas Shadow invoca alguns monstros macaco para atacar os aldeões, forçando-o a retornar e defendê-los imediatamente. Ain cria uma barreira e diz aos aldeões para fugirem o mais rápido possível enquanto ele tenta conter os monstros, mas Shadow invoca ainda mais criaturas e estilhaça a barreira. Ain cria seus clones para enfrentar os monstros, mas enquanto está distraído salvando a todos, Shadow o atinge com um soco incrivelmente poderoso. Ele continua a golpear Ain incessantemente, que tenta aparar o ataque, mas é subitamente lembrado do rosto alegre de Nigun. Ele não consegue suportar a ideia de ferir o garoto, então usa uma habilidade defensiva para suportar os ataques, mas isso o impede completamente de se mover de seu lugar. Úrsula lhe diz para parar de ser tão sentimental e revidar imediatamente, mas Ain continua a pensar em uma maneira de derrotar Shadow sem de forma alguma ferir Nigun. Shadow percebe o quanto esse dilema está torturando Ain, e começa a se divertir, provocando-o ainda mais. Ele lhe diz para ter coragem e vir para cima dele com seriedade, pois essa é a única maneira de conseguir salvar os aldeões. No entanto, Ain se recusa terminantemente a fazer isso, porque se ele sacrificar uma única pessoa para salvar outras 100, ele estará exatamente no mesmo nível do completo idiota do Nigun. Ele diz a Shadow que jamais permitirá que isso aconteça, e grita o nome de Nigun em alto e bom som, dizendo a ele para se recompor. Shadow ri, afirmando que Nigun se fechou completamente e não responderá a absolutamente nenhuma chamada. Ele então retoma a golpear Ain, que no entanto caminha em sua direção, apesar de estar sofrendo sérios danos. Apesar de Yuri e os outros o alertarem antes que ele se machuque ainda mais gravemente, Ain continua a caminhar em direção a Shadow, o que o deixa visivelmente nervoso. Ele então agarra o colarinho de Shadow, dizendo-lhe que salvará Nigun e todos os outros, e em seguida o acerta com uma cabeçada de força total, nocauteando-o completamente. Ain então começa a gritar o nome de Nigun, e sua voz alcança as profundezas da consciência do garoto, onde ele está se culpando por todas as desgraças que seu povo enfrentou. Nigun tenta evitar a voz de Ain, mas Ain lhe diz para pensar sobre o verdadeiro motivo pelo qual ele queria proteger seu território com tanta intensidade. Nigun reflete sobre o passado e como ele sempre desejou ser como seu pai, mas então ele percebe que havia uma razão ainda mais profunda por trás de seus desejos. Ele queria proteger a felicidade de seu povo, exatamente como seu pai fazia. Mas, enquanto pensa nisso, ele começa a chorar, pois sente que arruinou absolutamente tudo. Ele sabe que cometeu atos que não podem ser perdoados, mas também percebe que, se ele apenas sentar e ficar deprimido agora, ainda mais pessoas estarão em perigo iminente. Ele decide continuar avançando para que possa reparar todo o dano que já causou, e lentamente ele começa a emergir daquele lugar sombrio. Por outro lado, Shadow de repente volta a si e imediatamente coloca uma certa distância entre ele e Ain. Ele diz a Ain que absolutamente nada do que ele faça poderá salvar Nigun, e então o ataca novamente com seus membros sombrios, quando de repente seu corpo para abruptamente. Ele percebe que Nigun está lutando para resistir e lhe diz que é completamente inútil, porque não importa o que ele faça agora, ele não vai deixar seu corpo. Nigun diz a Shadow que não tem absolutamente nenhum problema com aquilo, e então, por um brevíssimo momento, ele recupera o controle total de seu corpo. Nigun agradece a Ain por ter tentado salvá-lo, e então saca sua adaga, apunhalando seu próprio coração sem hesitação. Ain fica completamente chocado ao presenciar isso, mas Úrsula surge antes que ele possa sequer tentar salvar Nigun. Ela lhe diz para honrar o sacrifício de Nigun, e ambos o observam sangrar, impotentes. Shadow fica furioso e pergunta a Nigun por que diabos ele está fazendo aquilo, e eles retomam sua conversa dentro de sua mente compartilhada. Nigun diz a Shadow que ele havia percebido que Shadow não era apenas seu amigo imaginário, mas sim algo muito mais perigoso. No entanto, ele continuou a ignorar todos os sinais de alerta e a seguir seus conselhos, pois ainda considerava Shadow um amigo, mesmo quando nutria sérias dúvidas a respeito dele. Após ouvir sua conversa tão sincera e emotiva, Shadow insulta Nigun, chamando-o de um retardado fraco e excessivamente emocional, e dizendo-lhe que ele não passava de uma mera ferramenta para ele. Ele o manda morrer sozinho enquanto deixa seu corpo, transformando-se em um pequeno híbrido de sapo-rato e escapando completamente despercebido. Quando ele percebe a pequena garota Mia, ele decide entrar no corpo dela, mas, nesse exato momento, a espada de Ain o apunhala bem no meio de sua cabeça. Ain então corre rapidamente até Nigun, usando os poderes de cura de Yuri para tratar sua ferida, mas ela simplesmente não parece se fechar. Ain perde completamente a esperança, mas então Yuri emerge e começa a curar Nigun, dizendo a Ain que os sentimentos deles com certeza alcançarão Nigun. Ambos continuam a chamar o nome de Nigun enquanto o curam, e isso de fato alcança o garoto, trazendo-o de volta do limiar da morte. Quando Nigun abre os olhos, Ain e Yuri o abraçam com carinho, mas assim que ele termina de processar sua própria condição, ele os afasta bruscamente, perguntando por que diabos eles o salvaram. Ele afirma que seria muito melhor para todos se ele simplesmente tivesse morrido.
Mas Ain lhe diz que ele não permitirá que absolutamente ninguém morra, nem mesmo ele próprio. Bem nesse instante, os aldeões também chegam ao local, e o líder deles diz a Nigun que ele não poderá expiar seus pecados se estiver morto. Ele lhe diz que terá que viver e enfrentar toda a raiva e a profunda dor das pessoas que ele feriu, e que não há absolutamente nenhuma maneira de eles o deixarem fugir disso. Nigun de repente percebe que tem uma chance real de expiar seus pecados, e ele agradece imensamente aos aldeões por lhe darem essa oportunidade. Yuri diz que está muito feliz por ele, quando de repente ela desmaia completamente devido à exaustão. Ain a segura com cuidado e então a leva para descansar debaixo de uma árvore, dizendo a ela que se fosse ele quem tivesse encontrado Shadow, em vez de Nigun no passado, ele também teria acabado exatamente assim. Ele então de repente fica furioso com o demônio por se aproveitar de humanos vulneráveis, e jura que irá destruir absolutamente todos eles. Logo em seguida, Úrsula e os outros emergem do olho de En e começam a verificar o estado de Yuri, enquanto Pina e Alice notam que Shadow ainda não está morto. Mesmo com seu corpo empalado pela espada de En, ele se transforma em uma forma ainda menor para tentar escapar, mas Pina o sela dentro de uma barreira mágica. Ela então chama a En, que diz a Shadow para lhe revelar por que os demônios estão tentando matá-lo, ou então será completamente obliterado. Shadow pede a ele que prometa que o deixará ir em troca da resposta, e então lhe diz que existe uma ordem expressa para matá-lo. Ain pergunta quem emitiu essa ordem, e assim que Shadow está prestes a pronunciar o nome de Echidna, ele de repente explode em pedaços. Úrsula percebe que aquilo foi um feitiço para proteger a identidade do verdadeiro mentor, e ela afirma que eles estão lidando com alguém extremamente inteligente e cauteloso. Depois disso, Ain se despede dos aldeões, mas então Nigun lhe pede para fazer um último favor e ajudar seu território, pois eles não conseguirão sobreviver sem ele. Os aldeões se juntam a ele, implorando a Ain que cuide deles, e ele, sem saber o que dizer, fica em silêncio. Logo em seguida, ele retorna à capital, onde o rei o convoca e o informa que Nigun se rendeu aos guardas e fez um pedido oficial para que Ain se torne o novo Lorde da região de Rishik, em seu lugar. Ain fica completamente chocado ao ouvir isso, mas o rei lhe diz que já estava planejando conceder-lhe um título nobre e algumas terras de qualquer forma. Então, esta é uma situação de ganho mútuo para absolutamente todos. De repente, todos começam a se agarrar a Ain, dizendo-lhe que ele deveria aceitar essa oportunidade, pois eles se encarregarão de todas as questões complicadas para ele. Ain fica completamente sobrecarregado com todas as coisas que ele precisa considerar naquele momento, mas no fim das contas, ele decide aceitar o título nobre, bem como a propriedade da terra. A notícia de Ain ter derrotado Shadow logo chega a Echidna, e ela fica honestamente impressionada e aliviada, pois se ele não pudesse derrotar alguém como Shadow, seus planos seriam seriamente atrasados. De repente, uma demônio gótica de baixo escalão, chamada Yona, chega ao local montada em seu servo zumbi e pergunta a Echidna por que ela está tão obcecada por esse sujeito chamado Ain. Echidna lhe diz que Ain possui um olho especial, mas Yona ainda não o considera nada de especial, pois ele é apenas um simples humano. No entanto, Echidna lhe diz que um humano comum jamais conseguiria derrotar Falco e Shadow. Ela afirma que eles precisam derrotar Ain e pede a Yona para assumir a próxima missão. Yona se recusa, dizendo que não está interessada em missões de tão baixo nível, mas Echidna então adiciona um bônus especial para ela. Ela lhe diz que sua missão também envolve a captura de um espírito de árvore do mundo, e como En estará procurando por ele de qualquer forma, ela poderá realizar ambos os seus objetivos de uma só vez. Yona fica bastante interessada ao ouvir sobre a árvore do mundo, e ela então aceita a missão. Ela está absolutamente confiante de que, como uma demônio de elite, ela pode derrotar qualquer humano, e comanda seu servo para pular no portal em seu lugar, mas o pobre coitado já está completamente morto. Yona simplesmente o abandona e pula no portal, e Echidna exibe um sorriso assustador no rosto, pois enviou Yona para ajudar a tornar Ain ainda mais forte. Enquanto isso, no reino humano, Yuri, com grande entusiasmo, pergunta a Ain o que ele deseja para o almoço, pois ela irá cozinhar para ele hoje. Antes que ele possa sequer lhe dar uma resposta, Alice chega ao local e diz que tem algo de extrema importância para discutir com ele. Pina surge ali imediatamente, pensando que Alice vai, finalmente, confessar seus sentimentos a Ain, e Yuri diz que ela também deseja fazer o mesmo. No entanto, Alice ainda não tem absolutamente nenhum plano de fazer isso, pelo menos por enquanto. Ela diz a Ain que também deseja muito ver suas irmãs e que tem usado sua habilidade especial para procurar por outras árvores do mundo. Todos ficam extremamente animados, pensando que ela finalmente encontrou outra árvore do mundo, mas Alice diz que, na verdade, alguém a mostrou a ela. Ain não se importa com os pormenores e diz que eles deveriam ir imediatamente e encontrar o espírito. E de repente, uma mulher madura, vendada, diz que concorda plenamente com ele. Ain fica completamente confuso, pois não reconhece a voz e nem sequer consegue ver de onde ela veio. Enquanto ele está olhando ao redor, ele ouve a voz daquela mulher novamente, e dessa vez, ela está vindo diretamente da cama. Ele se vira para ver a mulher vendada deitada sedutoramente sobre a cama e surta completamente, perguntando quem diabos ela é. A mulher chama Yuri e as outras de suas irmãs, e pede para que elas se aproximem dela. Yuri imediatamente pula sobre ela, chamando-a de sua irmã mais velha, Kish, mas, na verdade, a mulher é apenas uma ilusão, e não seu corpo físico real. Yuri fica bastante desapontada com aquilo, mas ainda não conseguiu entender absolutamente nada. Pina explica que Kish é a segunda mais velha entre os espíritos da Árvore do Mundo, e Ain fica chocado que um espírito de Árvore do Mundo tenha vindo até ele por conta própria.
Ele se apresenta a ela e Kirsch começa a se aproximar de Ayn de uma forma bastante íntima. Ayn fica visivelmente envergonhado e Alice fica furiosa com Kirsch por estar dando em cima dele. Ela diz à irmã para ir direto ao ponto e Kirsch responde que, neste exato momento, uma árvore do mundo está sendo alvo de demônios e eles precisam da ajuda de Ayn. Ayn pede a Kirsch para lhe dizer onde está sua árvore do mundo, mas ela lhe responde que não está em perigo. Em vez disso, quem está em risco é May, a irmã mais jovem e mais adorável de todas elas. Ela explica que a masmorra oculta de May é uma floresta inteira, mas ela não possui um guardião para protegê-la, pois eles morreram há muito tempo, quando algumas pessoas gananciosas tentaram se apoderar do poder da árvore do mundo. Ayn fica furioso ao ouvir isso, mas então Kirsch lhe diz que ela está atuando como guardiã de May neste exato momento. Isso é uma grande surpresa para Ayn, pois espíritos de árvores do mundo não podem, em teoria, deixar suas árvores. Mas Pina explica que as 3 irmãs mais velhas são espíritos de altíssimo nível, e elas possuem um certo grau de liberdade quando se trata de se mover. Ayn finalmente compreende que Kirsch tem protegido May até este momento, mas o demônio está prestes a levá-la embora agora mesmo. Kirsch lhe diz que ele está absolutamente certo e que isso é exatamente o que ela esperava do noivo de Yuri. Ayn fica em um silêncio atordoado, pois ouviu uma palavra que significa um compromisso sério, e então Kirsch começa a dançar como se estivesse em um vídeo de TikTok, dizendo que este corpo à sua frente é apenas um clone de ilusão, enquanto seu corpo real está de fato com May. Pina pergunta a ela se ela não consegue derrotar o demônio que está atacando May com seus poderes especiais, e Kirsch responde que sim, ela consegue fazer isso, mas sua habilidade é tão incrivelmente poderosa que ela poderia, acidentalmente, explodir a floresta de May inteira, junto com o demônio. Ayn pergunta a Kirsch se ela usa uma venda para esconder os olhos, e assim conter seu imenso poder, e ela afirma que sim. Ayn percebe que o demônio deve ser realmente muito poderoso se Kirsch não consegue derrotá-lo sem usar toda a sua força, e ele não vai permitir que absolutamente ninguém fira um espírito de árvore do mundo. Ele diz a Kirsch que virá buscá-la e May com toda a certeza, e ela lhe diz que Alice conhece a localização exata da árvore de May. Logo depois disso, Ayn finalmente chega à floresta amaldiçoada, que é, na verdade, a masmorra oculta de May. Úrsula lhe diz que há muitas maldições lançadas sobre a floresta, e aqueles que são infectados por elas jamais conseguem encontrar o caminho de volta. Ayn combina o olho de 1000 milhas de Alice e sua habilidade de avaliação para, assim, encontrar um caminho seguro até a localização de May. Mas depois de um tempo, Pina comenta que ainda não viram nenhum monstro ou armadilha. Úrsula diz a Ayn que há monstros na floresta, mas eles não são bobos, e estão se escondendo dele porque ele é muito, muito forte. Ayn percebe que, já que não precisa lidar com monstros, pode se apressar bastante. Ele usa sua habilidade de super velocidade para alcançar May, mas de repente para ao notar um perigo iminente. Ele encontra um enxame de abelhas demoníacas voando, sendo comandadas por uma demônia chamada Hornet. Ela diz a Ayn que vai matá-lo, sem falta, e nesse exato momento, um urso monstro aparece ali. Hornet manda suas abelhas lidarem com ele primeiro, e elas o devoram completamente em questão de segundos. A demônia está confiante de que Ayn não vai durar contra tantos inimigos assim, mas ele simplesmente some e reaparece atrás dela, apunhalando seu peito. No entanto, isso não é o suficiente para matar Hornet, pois ela se transforma num monte de abelhas e se dispersa, dizendo a Ayn que ele nunca, jamais encontrará seu corpo real. Ayn responde que não precisa encontrar nada porque ele vai matar todos os demônios. Úrsula já descobriu os pontos fracos de todas as abelhas, e usando isso, Ayn faz chover balas de fogo sobre elas, eliminando-as todas de uma só vez, sem deixar uma sequer. Hornet entra em pânico ao ver isso, e decide recuar para salvar sua própria vida. Ela encontra um portal para o reino demoníaco e decide escapar por ele, mas para seu choque, Iona sai de lá, e ela não está nada feliz que um demônio esteja fugindo. Hornet tenta dar uma explicação, mas Iona descarta isso como desculpas, e a atira no esquecimento total. Ela então percebe que seu alvo já a encontrou, e se vira para se apresentar a Ayn como uma duquesa do reino demoníaco. Apesar de sua pressão incrível, Ayn nem sequer se mexe, mas ele percebe que ela é realmente muito forte. A Ona fica impressionada com ele e diz que será divertido matá-lo, mas Ayn lhe diz que ela não terá nenhuma chance de fazer isso, de jeito nenhum. Ele se teletransporta imediatamente para trás dela e então usa uma habilidade para drenar seu poder. A Ona fica surpresa porque nem sequer antecipou esse movimento, e então Ayn aumenta sua força para começar a esmagá-la. Ele nem lhe dá chance, arremessando-a para o céu e depois a jogando com força no chão. A Ona começa a rir, pois não enfrentava um oponente tão forte há muito, muito tempo, e então decide atirar em Ayn com suas pistolas mágicas. Ela lhe diz que ele não pode desviar de seu ataque especial, mas Ayn não vai fazer isso de qualquer maneira. Ele tem outros planos. Ele simplesmente defende o ataque, mandando as balas de volta para Iona, e ela fica confusa, pois isso também não deveria ser possível de forma alguma. Ela tenta fugir do ataque refletido, mas ela não é rápida o suficiente para isso, e acaba sendo atingida. A Ona não consegue acreditar que ficou tão fraca só porque Ayn drenou seu poder uma única vez. Ela tenta se afastar, mas Ayn aparece atrás dela e a decapita num instante. A Ona nem sequer tem ideia do que aconteceu, mesmo reduzida a uma cabeça decepada. E então Ayn explica que não drenou o poder dela apenas uma vez, não. Toda vez que ele a socava, ele drenava seu poder, e agora ela está mais fraca do que até mesmo um monstro comum, acredite. Iona fica devastada ao ouvir isso, e afirma que isso não é possível, pois ela é uma elite no topo da hierarquia demoníaca.
Ela chama Ain de covarde por usar um truque sujo para drenar seu poder e ativa um portal para voltar ao reino demoníaco, imediatamente. Ela jura matá-lo na próxima vez que se encontrarem e Ain está prestes a segui-la, mas Úrsula o impede, pois precisam encontrar Mai e Kirst primeiro. Ain concorda e logo ele encontra uma barreira mágica que esconde a localização de Mei de todos. Ain se pergunta como entrar nela, mas então a barreira se desativa sozinha e um portão se abre bem na frente dele. Ele atravessa o portão e encontra um lugar pacífico e alegre, onde a verdadeira Kirst os espera. Yuri corre para abraçá-la e então faz um aperto de mão secreto com Pina. Ain então pergunta a ela sobre Mei, e Kirst aponta que ela está tirando sua soneca da tarde neste exato momento. Ain encontra a bebê fofa dormindo tranquilamente e decide não acordá-la. No entanto, ele pisa num galho, e isso assusta Mei, que acorda e começa a chorar. Ain entra em pânico pensando em como acalmar a bebê que chora, mas todas as suas tentativas falham miseravelmente, e Mei começa a chorar ainda mais forte. Por sorte, Yuri se coloca entre eles e Mei imediatamente reconhece sua irmã mais velha. Ela para de chorar e pula em seus braços, dizendo que sentiu muita falta dela. Mei então vai cumprimentar Pina e Alice, e então diz às irmãs que estava fazendo coroas de flores para recebê-las, mas adormeceu no meio, então ainda não estão completas. Yuri ajuda a completar a coroa de flores e a coloca em sua cabeça, dizendo que podem fazer mais para o resto delas mais tarde, com calma. Mei fica feliz ao receber a coroa de flores e Yuri começa a elogiá-la, dizendo que ela está realmente muito fofa. Mei está ainda mais feliz agora, mas então ela vê Ain novamente e entra em pânico, avisando suas irmãs para ficarem longe dele, pois ele deve ser o cara perigoso que estava tentando atacá-la. Yuri a assegura de que Ain não é o vilão, e na verdade foi ele quem espantou as pessoas, mas para longe, bem longe. Mei acredita nela e pede desculpas a Ain por ter surtado com ele, e ele lhe diz que não é nada demais, de verdade. Com isso, Mei de repente muda sua atitude em relação a Ain, pedindo para ele fazer carinho em sua cabeça enquanto ela se senta em seu colo e para levantá-la bem alto. Ain atende aos seus pedidos e Mei pede para ele levantá-la ainda mais alto. Ele decide pular bem alto para que ela consiga o que quer, mas ele subestima um pouco quão forte ele se tornou e vai um pouco alto demais, sem querer. Ele surta imaginando se Mei ficará assustada e até Yuri e os outros estão preocupados que Mei comece a chorar depois disso tudo. No entanto, quando Ain aterrissa no chão em segurança, Mei começa a rir, dizendo que se divertiu muito. Ela declara que o nome de Ain foi adicionado à lista de pessoas de quem ela gosta, e todos ficam felizes, pois Mei teria feito uma birra enorme se não gostasse dele. Mei então pergunta a Ain se ela pode ir com ele, e ele se vira para Kirst em busca de sua aprovação, claro. Ela lhe diz que ele deve levar Mei com ele enquanto ela guarda a árvore do mundo, mas Ain pergunta se ela não quer ficar com suas irmãs também por um... Kirst lhe diz que quer ficar com suas irmãs e agradece a Ain por lhe dar a chance de fazer isso, de verdade. Ain a assegura de que colocará uma barreira ao redor da árvore do mundo de Mei, e colocará um clone para alertá-lo se ela for atacada de alguma forma. Kirst fica feliz em ouvir isso, e ela invoca uma árvore que esconde os núcleos espirituais dela e de Mei para que Ain possa tê-los. Ela então vai até suas irmãs para dizer que vai ficar com elas de agora em diante, e enquanto elas conversam e colocam o papo em dia, Úrsula sai para dar um tapinha nas costas de Ain. Ela lhe diz que ele reuniu Yuri com 4 de suas irmãs e que ainda faltam mais 4, o que ela tem certeza absoluta de que ele será capaz de fazer sem dúvida. Ain de repente começa a falar sobre sua trágica história de vida, e como ele era um perdedor até conhecer Yuri pela enésima vez. De novo, ele diz a Úrsula que finalmente sente que tem um propósito na vida, que é proteger a felicidade de Yuri e de todas as suas irmãs. Ele diz que está orgulhoso de si mesmo agora, e quer continuar fazendo coisas que o deixem orgulhoso, sempre. Úrsula se lembra do covarde patético que Ain era quando ela o conheceu pela primeira vez, e ver o quanto ele cresceu traz lágrimas aos seus olhos, de emoção. Ela se recusa a mostrar suas emoções, chutando Ain e dizendo para ele entregar os núcleos espirituais. Ain lhe entrega os núcleos, e ela os insere em seu olho, dando-lhe o poder do olho maligno de Kirst e o poder de criação de árvores de Mei. Seu olho artificial também sobe de nível, permitindo-lhe ver auras, finalmente. Kirst se aproxima para informá-lo de que seu olho maligno pode apagar qualquer coisa em seu campo de visão da existência, mas ele consome muita mana e tem efeitos colaterais bem sérios. Então ela o aconselha a não usá-lo com muita frequência, de forma alguma. Ain fica um pouco assustado e diz que vai guardar isso como seu movimento supremo, e então Mei vem até lá para lhe dizer que o poder dela permitirá que ele controle árvores. Ela imediatamente lhe mostra uma demonstração, criando uma árvore enorme do nada, e Ain fica totalmente pasmo ao ver aquilo. Depois disso, Úrsula diz a Ain que ele agora pode ver a aura, que é uma habilidade que permite às pessoas aumentar muito, muito sua força. Demônios a usam comumente, e antes a demônia Iona perdeu tão rápido porque o subestimou e não ativou sua aura. Úrsula então lhe diz que sua espada foi encantada com aura antidemônio por ter subido de nível, e ele pode lutar contra demônios com muito mais facilidade agora. Logo depois disso, Ain e suas garotas vão para o castelo de Naigan, que será a base deles de agora em diante, para sempre. E no primeiro dia, Ain decide limpar o castelo completamente, de cima a baixo. Yuri está muito animada para ajudá-lo, Pina fica irritada só de pensar nisso, e Alice quer tentar o seu melhor para impressionar Ain, de qualquer jeito.
Por outro lado, Kirsch desmaiou depois de beber a noite toda, sem parar, e Mei faz birra porque só quer brincar em vez de limpar, de jeito nenhum. No final, Ayn consegue fazer com que todas podem trabalhar e então as divide em equipes para cobrir todos os cômodos rapidamente, sem demora. Ele se junta a Alice e eles vão limpar a biblioteca, onde Ayn começa a se lembrar de como eles se conheceram pela primeira vez. Alice pensa que, já que estão finalmente sozinhos, é a chance dela de confessar seus sentimentos a ele, agora mesmo. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, Ayn pergunta se ela ama livros, de verdade. Infelizmente, ela não ouve a parte dos livros e assume que Ayn está falando sobre ele mesmo. Ela hesita, pensando em como confessar seus sentimentos, mas então Ayn diz que ele se sente da mesma forma, exatamente. Alice fica completamente chocada ao ouvir isso, e ela não ouve mais nada que Ayn diz sobre amar livros depois disso, absolutamente nada. Ela vira Super Saiyajin pensando que Ayn a ama, e quando ele tenta acalmá-la, um livro voador o atinge e o nocauteia sem dó. Do outro lado, Pina usa ilusões para fazer parecer que ela limpou a cozinha, perfeitamente. Mas Kuro vê através de seus truques e a força a limpar direito, de verdade. Yuri e Úrsula estão encarregadas de limpar os banheiros, e Úrsula bate a cabeça nos pilares enquanto tenta pegar Yuri depois que ela escorrega, sem querer. Yuri pede para ela parar de ser tão superprotetora, pois ela quer experimentar coisas novas, e será melhor se ambas as aproveitarem juntas, de verdade. Ela diz que quer trabalhar duro e fazer Ayn feliz, porque isso a fará feliz também, por sua vez. E Úrsula decide apoiá-la totalmente na limpeza, sem hesitar. Enquanto isso, Kirsch e Mei vão limpar o depósito e Mei encontra uma barata que ela quer guardar como animal de estimação. Que fofo. Kirsch, no entanto, tem medo de insetos, e ela quase ativa seu olho maligno antes que Mei jogue a barata para longe. Bem longe. Depois disso, Mei encontra um armário cheio de vestidos e as garotas começam a escolher roupas para si mesmas com muito carinho. Enquanto isso, Ayn termina suas tarefas de limpeza e quando ele vai ver as outras, ele encontra Yuri descendo as escadas em um vestido elegante, deslumbrante. Ele fica absolutamente encantado ao vê-la, e Yuri tem que tomar a iniciativa para explicar que encontrou o vestido no armário que Mei achou. Ela pergunta a ele se ela está bonita, e Ayn cora ao lhe dizer que ela está realmente muito fofa. Yuri então lhe diz que estão dando uma festa para dar as boas-vindas a Kirsch e Mei, e pega sua mão enquanto o leva para lá, com um sorriso. Ayn percebe que todas as garotas se vestiram para a ocasião, enquanto ele está parecendo um zelador, coitado. Por sorte, as garotas escolheram uma roupa para ele também, com muito cuidado, e Úrsula fica impaciente quando ele age com timidez, então ela rasga suas roupas para vesti-lo. Depois disso, Yuri começa a puxar Ayn para a pista de dança, mas isso deixa Alice insegura, pois ela também quer dançar com ele, de verdade. Yuri percebe isso e a convida para se juntar a eles, dizendo que será muito mais divertido se todos dançarem juntos, em harmonia. Ela chama suas outras irmãs para dançar com eles também, e Kuro toca a flauta para lhes dar um pouco de música, bem agradável. Eles dançam felizes uns com os outros, e depois que a festa termina, Yuri e Ayn saem para assistir ao pôr do sol juntos. Yuri o agradece por reuni-la com suas irmãs, e Ayn promete a ela que encontrará suas irmãs restantes também, para que possam ser uma grande e feliz família. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao próximo vídeo em sua tela agora.